Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 851 mais forte. Os olhos de Leonel se estreitaram. De repente, ele sentiu que todo o seu corpo estava sendo acorrentado por alguma coisa. Ele tinha a sensação de que se tentasse lançar uma magia arte, ela iria falhar. Ele estava até tendo dificuldade em se comunicar com seus fatores de linhagem. Na verdade, de todos os seus fatores de linhagem, seu fator de linhagem do domínio da lança era o único que ele conseguia sentir claramente. Depois de pensar um pouco, Leonel percebeu que a única razão pela qual ele conseguia sentir seus fatores de linhagem era provavelmente devido ao poder do rei. Se não fosse pela vontade do poder do rei, poderia ter sido possível que toda a sua força tivesse sido trancada. Quanto ao motivo pelo qual ele podia sentir seu fator de linhagem do domínio da lança com mais clareza, era definitivamente porque ele atualmente segurava uma lança em suas mãos. A combinação do King's Might provavelmente foi por isso. Estas foram apenas especulações no final. Leonel não tinha como ter certeza de que suas deduções estavam corretas. O que ele sabia, porém, era que seu corpo de repente parecia pesado sem o fator de linhagem Sov-Staral. Ele não tinha percebido o quanto confiava nisso. Devido ao peso de seu corpo de metal, ele deveria ser inerentemente lento e desajeitado, especialmente no Tier 9. Claro, esse problema foi mitigado principalmente porque o fator de linhagem de sinergia de metal era de nível muito alto, então as desvantagens não eram tão óbvias como outros fatores de linhagem defensivos. No entanto, isso não significava que não houvesse nenhum problema. Infelizmente, embora essas correntes invisíveis pudessem selar grande parte de sua força, não poderiam mudar o peso de seu corpo metálico de grau 9. Agora, ele não só tinha as desvantagens de um corpo pesado, como também não conseguia nem ativar suas runas para maximizar seu uso. Fantástico! Leonel sorriu amargamente quando o espírito ilusório diante dele finalmente se formou. O espírito tornou-se um azul semi-transparente que parecia um tom mais pálido da estrela ao longe. Não tinha rosto, mas usava uma armadura elaborada. Seja por coincidência ou intenção, ele também empunhava uma lança ao enfrentar Leonel. Sem aviso, o espírito avançou sua lança assobiando. Não estava assobiando, pelo menos não no sentido normal, cortando o vento. Pelo que Leonel sabia, o espírito e sua arma estavam desobstruídos pelo vento, como se tivessem se tornado um com ele. O que estava causando o assobio foi a força estelar em espiral que se acumulou na ponta da lança. No entanto, mesmo quando a lança estava a apenas meio pé do seu rosto, Leonel ainda não tinha se movido. Não foi porque ele estava congelado, mas sim porque foi muito fácil. Se havia um adversário que Leonel menos temia ao enfrentar, era um lanceiro. Especialmente um lanceiro puro que não parecia ter outras habilidades. Leonel tinha visto tantos estilos de lança e usado tantos deles. Seu mundo dos sonhos estava repleto de uma incontável gama de técnicas, cada uma com suas peculiaridades, gatilhos e fraquezas imaculadamente marcadas. Mesmo que seu anel de domínio de lança não parecesse ativar contra uma lança ilusória. Não importava. A lança de Leonel avançou em um arco quase casual. O espírito não conseguiu reagir antes de ser cortado do ombro até o quadril oposto, sua lança perdendo completamente o impulso. Ao cair, transformou-se em partículas de luz que entraram no corpo de Leonel. Mas isso só fez Leonel franzir ainda mais a testa. Alguém poderia pensar que derrotar o espírito deveria trazer uma recompensa? Então, por que seu corpo parecia ainda mais pesado? Foi apenas uma pequena mudança, talvez tão pequena quanto uma fração de grama, nem pesada o suficiente para corresponder a uma pena. Mas como Leonel poderia deixar passar algo assim, mesmo que fosse tão sutil? No momento em que percebeu que estava sendo reprimido, ele concentrou muitas de suas mentes em monitorar cada mudança em seu corpo a partir de agora. Ele não sentiria falta disso mesmo se estivesse distraído, muito menos agora que estava intencionalmente procurando por tal coisa. Se este teste apenas adicionasse mais correntes a você à medida que mais e mais inimigos poderosos viessem e desaparecessem, seria realmente problemático. Mas nada disso explicava de onde vinha aquela sensação avassaladora de perigo. Na verdade, havia vários outros caminhos de luz que conduziam à mesma estrela. No momento em que os pés de Leonel tocaram o chão, foi como se algo que muitos esperavam finalmente tivesse começado. Leonel parecia ser o único que não sabia que não estava sozinho. Com a rapidez e quase sem cautela com que os outros jovens se moviam, era fácil perceber que estavam correndo contra um inimigo que não podiam ver, aumentando a velocidade possível para tentar aumentar a distância entre eles e os outros. Infelizmente, as estradas estavam simplesmente muito distantes umas das outras. Como a Siva era uma estrela mesmo na terceira dimensão. Mesmo que existissem milhares, dezenas de milhares de estradas com o comprimento delas e com o tamanho da estrela azul, demoraria muito até que qualquer uma delas se visse. Ainda assim, isso não significava que não houvesse alguns no grupo que fossem tão ociosos quanto Leonel. A parte infeliz é que, embora avançassem como se estivessem dando um passeio, ainda avançavam muito mais rápido do que Leonel. Parecia que, em vez de encarar as coisas casualmente, esses poucos rapazes e moças estavam, em vez disso, andando de um lado para o outro. Mesmo com sua velocidade medida, eles estavam conscientes de que sua rapidez logo começaria a ter importância. Mas era difícil dizer se isso acontecia porque a colocação deles era importante, ou se havia um limite de tempo. O problema é que esta ignorância era a menor das preocupações de Leonel. Mesmo os mais fracos destes participantes estavam na quinta dimensão. Quanto ao mais forte, eles já haviam entrado no sexto há muito tempo. Capítulo 852. Tudo que sobrou. Aina mergulhou nos braços do pai, as lágrimas caindo como chuva. Por alguma estranha razão, porém, ela estava completamente silenciosa, seus ombros quase não tremiam e seus soluços foram completamente abafados.
Miel não pôde deixar de ficar atordoado por um momento. 1. Porque Aina saltou de um navio ainda em movimento. 2. Porque sua filha era muito mais alta do que ele pensava que ela poderia ser, e isso dizia algo, considerando sua própria altura. E 3. Porque ela estava realmente chorando. Miel nunca tinha visto sua filha chorar antes. Aina nunca testemunhou pessoalmente a morte de sua mãe, Miel não permitiu. No entanto, Aina definitivamente experimentou cada pedacinho da maldição gravada em seu corpo quando era uma garotinha, e ela não derramou uma única lágrima, algo que definitivamente não poderia ser dito sobre o próprio Miel. Mesmo quando Miel foi forçado a se separar de Aina, deixando-a no sistema de orfanato da Terra, ele não viu Aina derramar uma única lágrima. Então, o que exatamente estava acontecendo aqui? Ele estava vendo coisas? Esta talvez não fosse sua filha? Mas com seu comportamento e presença, quem mais ignoraria tudo só para abraçá-lo se não fosse por sua filha? O que Miel não sabia era que não era que a filha dele nunca tivesse chorado. Só que ela nunca tinha chorado na presença dele. Pode-se dizer que esta foi a primeira vez que isso aconteceu e ele não tinha certeza de como reagir a isso. Se ele soubesse dessa verdade, provavelmente poderia adivinhar o porquê. Afinal de contas, seu método de treinar Aina em sua juventude não foi diferente de como ele a teria tratado se ela fosse seu filho e não sua filha. Se ele fosse honesto, se Aina tivesse vindo choramingar e chorar até ele quando tinha 5 anos de idade, seria mais provável que ela recebesse uma reprimenda em vez de qualquer tipo de cuidado e atenção. Se houve algo assim na vida de Aina, só veio de sua mãe, que já havia falecido há muito tempo. Mas curiosamente, agora que Aina era uma mulher adulta de 21 anos, Miel não teve a reação instintiva que normalmente teria. Não porque ele não quisesse, mas porque foi pego de surpresa. Se você nunca viu sua filha chorar antes de você quando era criança, apenas para ela explodir de repente como uma represa quando deveria ser adulta, como você reagiria exatamente? Talvez fosse exatamente por isso que Aina não estava chorando. Pela primeira vez, ela não conseguia se controlar completamente diante do pai, então controlou o que pôde. Depois de vários momentos, Aina sentiu 2 mãos fortes agarrarem seus ombros esbeltos. Ela fungou levemente, mas não se atreveu a olhar para o pai. Ela sabia que tudo que veria seria decepção nos olhos dele e não queria ver isso. A essa altura, suas lágrimas já haviam parado, uma decisão marcando um lugar em seu coração. Emoções? Ela não precisava deles. Esta poderia ser considerada a última vez que ela os exibiria. Miel abriu a boca para falar, mas foi nesse momento que Aina recuperou a calma o suficiente para olhar para cima. Quaisquer que fossem as palavras que ele iria dizer, desapareceram nas profundezas da frieza que ele viu. Olhando para ele, um par de olhos âmbar brilhantes parecia imerso em uma camada de gelo gelado. Indiferença. Apatia. Um cálculo insensível. Isso foi tudo que restou. A boca de Miel se fechou lentamente, seus lábios quase completamente cobertos pela espessura de sua barba carmesim. Ele olhou para sua filha silenciosamente. Mesmo através da máscara preta, ele quase podia ver a escultura de gelo que devia ser o rosto dela naquele momento. Era difícil dizer exatamente o que ele estava pensando no fundo de sua mente. Leonel balançou levemente a lança, seu olhar refletindo uma luz fria. Outro ânimo caiu, mas o próprio Leonel não estava tão saudável ou revigorado como antes. A estrada à frente parecia interminável, mas Leonel já estava marcado por vários ferimentos superficiais. Embora sua corrente renovada tivesse sido capaz de reparar os rasgos em suas roupas, isso não fez nada em relação ao sangue que as estragou. As coisas começaram tão fáceis, especialmente porque todos os especialistas que Leonel enfrentou eram lanceiros. Mas com o passar do tempo, o corpo de Leonel ficou mais lento e pesado. Sua mente estava tão rápida como sempre, mas suas reações ficavam cada vez mais atrasadas, como se um fardo estivesse sendo colocado em seus ombros à medida que mais e mais peso era adicionado. Para piorar a situação, sem seu fator de linhagem Sov-Staral, ou acesso a outras forças além da força que nadou através de seus nós de força devido à limpeza dimensional, ele não poderia nem mesmo se curar. A única boa notícia foi que seus ferimentos foram em sua maioria superficiais, pois ele conseguiu evitar ferimentos mais fatais. Mas a má notícia era que muitas dessas feridas superficiais ainda sangravam, recusando-se a endurecer. Leonel tinha certeza de que isso se devia à estranha força azul que os espíritos usavam, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Olhando para frente, Leonel balançou a cabeça. Apesar do que havia passado, ele sentia como se não tivesse feito nenhum progresso. A estrela era tão grande que ele nem sabia se havia chegado mais perto ou não. Independentemente disso, o caminho a seguir ainda parecia sem fim. Estou realmente fazendo isso certo? Foi necessário poder cerebral para entrar neste lugar, mas agora de repente não há nada além de luta e batalha? Isso é realmente o fim de tudo? Ou há algo a mais? A carranca de Leonel se aprofundou. Existia a possibilidade de o teste para vir a este local ser suficiente para comprovar a sua inteligência, e como tal, quem fez este espaço sentiu que já não era necessário testar este aspecto. Foi por esta lógica que Leonel não procurou outro caminho até agora. Porém, havia também a possibilidade de Leonel estar perdendo algo muito importante, algo que lhe daria mais chances do que parecia ter agora. Capítulo 853. Razão? Leonel soltou um suspiro carregado de vapor. Ele deslizou o pé traseiro ainda mais para trás, ancorando-se com poder, força e alavancagem enquanto avançava. No momento em que ele lançou o ataque, ele sabia que sua trajetória estava errada. Não porque ele tivesse mirado incorretamente, mas sim porque os espíritos estavam se tornando mais inteligentes e habilidosos. Talvez tenha sido a maior ironia do mundo que no dia em que Leonel enfrentou o maior número de lanceiros que teve em sua vida, sua herança do domínio da lança, que era supostamente invencível contra eles, tenha se tornado completamente inútil. Claro,
Ele sabia que isso provavelmente acontecia porque eram lanças de energia, e não lanças reais e tangíveis. Mas isso não significava que ele não se sentisse ofendido. Leonel sabia que era tarde demais para mudar o rumo da lança. Mudar seu impulso tinha sido fácil no passado, mas seu eu atual era muito lento e sem agilidade. Sua mente girou em vários cálculos antes de fazer uma escolha. O impulso de seu corpo continuou para frente enquanto caía ligeiramente para o lado. A âncora que eram seus pés vacilou, enfraquecendo seu ataque. Mas ele também conseguiu sobreviver por pouco com apenas um arranhão no ombro. Ele usou sua queda para transformar seu golpe em um movimento descendente, passando sua lança pelo peito do espírito. Droga, não é profundo o suficiente. A boa notícia era que a lança quase silver de Leonel ainda era muito eficaz contra seus inimigos. Normalmente, contanto que ele conseguisse acertar um ataque, seria o suficiente para encerrar a batalha. A má notícia, no entanto, era que os espíritos estavam se tornando resistentes a tal ponto que até mesmo sua lança quase prateada não parecia ter um efeito tão grande como antes. Leonel sabia o quão perigosa seria essa jornada, por isso nem se preocupou em tentar usar suas lanças quase bronze, tentando ganhar o máximo de vantagem que pudesse. Mas ele nunca esperou que seu trunfo, antes confiável, fosse castrado antes mesmo de fazer uma diferença em sua jornada. Nesse momento o espírito reagiu quando Leonel caiu no chão. Sua lança ilusória girou em suas mãos antes de perfurar para baixo com um impulso sufocante. As pupilas de Leonel se contraíram. Sua mente já havia pensado em inúmeras contramedidas, mas seu corpo não era rápido o suficiente para executar sequer uma delas. Seus cabelos se arrepiaram, seus músculos se contraíram e seus nervos dispararam. A morte flutuava em seu pescoço e sussurrava em seu ouvido como se estivesse prestes a descer, persuadindo-o em direção ao outro lado. Seja lá o que fosse. Leonel sabia que se esta lança acertasse, ele estaria acabado. Sem mencionar o fato de que ele não tinha acesso ao seu fator de linhagem Sov-Staral para se curar, mesmo que tivesse. Ele tinha acabado de usá-lo para trazê-lo de volta da beira da morte apenas algumas semanas atrás. Não tinha sido tempo suficiente para que aquela medida de salvamento se reabastecesse. Naquele momento, a mente de Leonel ficou em branco. Sua lança prateada desapareceu, substituída por uma lança quase bronze preta em um instante. Ele estendeu a palma da mão quando caiu no chão. No instante em que fez contato e nem um momento mais cedo ou mais tarde, um poderoso domínio de corrente apareceu ao seu redor. Uma corrente presa em seu tornozelo, chicoteando seu corpo para o lado com a palma singular como âncora. A ilusória lança azul errou Leonel por um fio de cabelo, batendo contra a estrada leve enquanto Leonel era virado de costas. O espírito não conseguiu reagir a tempo antes que uma lança fosse subitamente atirada em seu peito, seu corpo se tornando outro aglomerado de luz que entrou em Leonel. Leonel caiu no chão com a respiração pesada. Ele realmente pensou por um segundo que estava acabado. Este julgamento foi realmente outra coisa. Ele nem sequer teve o luxo de ficar deitado aqui para descansar. Ele já havia tentado fazer isso antes, mas depois de alguns minutos sem avançar, o mesmo espírito se manifestaria novamente e a penalidade por derrotá-lo era a mesma. Isso significava que se Leonel quisesse descansar, também teria que acumular mais peso para si. Quem fez esse julgamento foi definitivamente um bastardo sádico. Por que eles não puderam voltar a fazer quebra-cabeças? Isso foi divertido. Leonel estava se levantando quando de repente sentiu algo estranho. Seu domínio de corrente parecia diferente no momento. Na verdade, agora que pensou nisso, não foi sua mente quem elaborou um plano para evitar aquele ataque mortal. Em vez disso, era mais como se sua lança de domínio de cadeia tivesse chamado por ele? Chamado para ele era o que ele sentiria se tentasse anexar alguma lógica a isso. Mas na prática, era mais como se ele soubesse instintivamente o que fazer. A questão é que esse instinto não veio das consciências primitivas que ele absorveu, mas sim de... Leonel franziu a testa, voltando seus sentidos para sua glabela etérea para contemplar um embrião de lança flutuando silenciosamente. Isso tudo era muito confuso. Ele estava certo sobre a razão pela qual seu fator de linhagem do domínio da lança parecia tão claro para ele agora? Ou havia outra razão que não tinha nada a ver com ele segurando lanças ou com o poder do rei? Se o poder do rei pudesse manter seu domínio da lança ativo, por que não fazê-lo para obter o fator de linhagem da coruja da estrela da neve, mais útil? Havia outro propósito para isso? Ou ele estava pensando demais nas coisas? Talvez este espaço tenha sido capaz de suprimir fatores de linhagem que deram impulsos diretos ao corpo, mas permitiram que fatores de linhagem mais etéreos, como o poder do rei ou o domínio da lança, prosperassem. Isso era possível. Afinal, limpeza dimensional trazia mais benefícios para a mente e não para o corpo, então faria sentido. Mas nada disso explicava a estranha sensação que Leonel acabará de experimentar. Dos seus fatores de linhagem, seria correto dizer que seu domínio da lança foi o mais negligenciado. Será que essa negligência fez com que ele perdesse algo que mudou sua vida? Capítulo 854 99,9%. Leonel respirou fundo, empurrando-se o resto do caminho. Se este pensamento mais recente estivesse correto, isso significaria que o criador da limpeza dimensional, ou pelo menos quem quer que tenha criado esta competição, de fato queria que ele usasse sua mente sobre a força bruta de seu corpo. Acontece que agora, em vez de aplicá-lo em quebra-cabeças, ele ou ela queria que fosse aplicado em batalha. Leonel ainda se lembraria dos comentários quase narcisistas que o criador da Dimensional Cleance deixou na primeira parte de sua técnica. Naquela época, Leonel estava na Zona Joana e sua vida estava em risco a cada minuto de cada dia, mas ele ainda não conseguia deixar de rir. Mesmo agora, com seu corpo em tal estado, ele ficou preso entre revirar os olhos e rir mais um pouco. Quando ele enquadrou coisas assim, se o criador foi realmente quem armou esse fiasco, não era de admirar que tudo fosse tão sádico. Essa pessoa era realmente um bastardo.
97 segundos. Leonel pensou consigo mesmo. Ele tinha que chegar ao próximo espírito naquele momento ou então teria que lutar contra aquele que acabou de ter novamente. A distância não era grande, apenas 1 quilômetro. Mas neste interminável trecho de estrada Leonel teve vontade de bater a cabeça na parede. Tem que haver algo nisso. A verdade é que Leonel estava em grande desvantagem. Era muito raro aqueles com corpos poderosos escolherem limpeza dimensional entre todas as coisas para praticar. Eles geralmente escolheriam uma técnica que pudesse complementar seu poder, não sua mente. Mas quando Leonel estava escolhendo limpeza dimensional, ele não havia despertado nenhum de seus fatores de linhagem. Sua mente era a única força que ele tinha graças à sua habilidade. Ele realmente não teve escolha. Ele simplesmente fez a melhor escolha que pôde. Infelizmente, isso levou a um estado em que agora seu corpo de metal, em vez de ser um ativo, era na verdade o pior prejuízo para ele. Ele não deveria se sentir tão pesado agora, pelo menos não em estágios tão iniciais. Mas a situação foi agravada pelo seu metal Synergy Lineage Factor. Ironicamente, Leonel teria tido mais facilidade se tivesse deixado seu metal Bore no Tier 1 antes de entrar neste lugar. Não só seu corpo estava mais pesado no início, mas a força azul que entrava em seu corpo após cada vitória funcionava em porcentagens. Isso significava que o peso adicional que ele experimentava também era maior que o dos outros. Era como se o criador da limpeza dimensional estivesse esnobando Leonel por ser um cabeça musculosa que ousava ansiar por sua preciosa técnica. Como se isso não fosse ruim o suficiente. Este lugar estava localizado em uma dimensão superior desconhecida. A pressão que Leonel estava experimentando como alguém do mero terceiro lugar era simplesmente sem precedentes. A desgraça de tudo isso é que Leonel não podia se dar ao luxo de reclamar disso. Não havia caminho de volta. As Force Arts de Leonel não funcionaram, então ele não podia nem tentar se teletransportar para longe deste lugar. Sair da estrada leve significava morte certa. E ainda por cima não havia nada além de um abismo sem fim nas suas costas. Se não fosse pela beleza da estrela azul, tudo isso pareceria nada mais do que uma armadilha mortal. Leonel deu um passo comedido à frente. Ele já havia calculado o ritmo necessário para maximizar seu tempo de descanso sem ser forçado a lutar contra o mesmo espírito novamente. Mas agora ele precisava pensar em uma solução. Ele não poderia simplesmente continuar assim. Se o fizesse, eventualmente chegaria a um ponto em que ele não conseguiria aguentar mais. E até então apenas a morte o aguardaria. Leonel não era bobo. Na verdade, ele estava sendo excessivamente otimista neste momento. A verdade é que ele já havia atingido seu limite. Cada espírito subsequente sempre foi entre 5 a 6% mais difícil de derrotar. Isso foi calculado usando uma combinação do peso adicional de Leonel, juntamente com o aumento das defesas e habilidades do espírito. Se Leonel lutasse de forma mais passiva, sentia que poderia no máximo derrotar mais 3 espíritos. Mas mesmo que ele não conseguisse ver até o fim da estrada leve, ele definitivamente poderia ver 3 quilômetros à frente. E isso foi o suficiente para saber que isso não o deixava mais perto de seu destino. Qual foi a conclusão? 100% de chance de morte. Para Leonel, cujos alicerces estavam enraizados na lógica, não nasceu nenhuma falsa esperança no seu coração, nem uma determinação de aço. Tudo que restou foi a aceitação de que se não mudasse alguma coisa, estava acabado. E ele teve 97 segundos para pensar nisso. Mesmo que ele durasse mais 3 rodadas, ele já havia calculado que sofreria ferimentos graves logo após a primeira. Eles definitivamente seriam terríveis o suficiente para que mesmo que ele descobrisse algo, ele estaria acabado. O olhar de Leonel ficou apenas com uma calma misteriosa. Dizem que quando alguém enfrentava a morte, suas vidas passavam diante de seus olhos. Mas nada disso aconteceu com Leonel. Talvez fosse porque ele não era como os outros indivíduos, ou talvez porque o controle que ele tinha sobre sua mente era muito grande. Seja lá o que fosse, isso lhe poupou uma valiosa força mental, toda ela focada em uma solução. O que ele tinha? Ele tinha seu poder de rei. Ele tinha seu domínio de lança. E ele tinha suas lanças. Ele sabia que este julgamento nunca lhe permitiria confiar em mais ninguém, então ele nem sequer considerou usar Little Blackstar, quando o ouvisse. Ele também sabia que não havia nenhuma força permitida para ser usada aqui além da força limpeza dimensional, produzida, que deveria ser a força estelar. Os olhos de Leonel se estreitaram. Talvez isso significasse que não era que sua força ou artes mágicas fossem inúteis, mas sim que as artes mágicas que usavam outras forças além da força estelar não conseguiam reunir a energia necessária com essas restrições. Uma pequena brecha se abriu na lógica de Leonel quando a chance de morte caiu para 99,9%. Capítulo 855 Coexistir? A Drum Force de Leonel agiu. Graças a sua Drum Force ter se fundido com sua constituição de 3 estrelas, ela não foi restringida pelas leis deste lugar. Este pensamento levou uma das mentes divididas de Leonel a explorar a possibilidade de fundir outras forças com as suas estrelas, mas foi rapidamente descartado. Foi necessário um conjunto muito especial de circunstâncias para permitir isso. Leonel logo se deparou com outro problema. Ele nunca havia construído nenhuma Star Elemental Magia Artes. Demorou um segundo de seu tempo, mais do que ele gastou para deduzir as coisas a esse nível, para reformular um simples feitiço de flecha a ser formado com uma base Star Elemental. No momento em que a arte do mago foi concluída para a agradável surpresa de Leonel, uma flecha cintilante da força estelar irradiando um branco prateado puro apareceu. Na verdade, Leonel percebeu que a abundância de força estelar era tão grande neste lugar que o feitiço foi concluído cerca de 10% mais rápido do que seria de outra forma. Leonel assentiu para si mesmo. Isso era um bom sinal. Ele estava aprendendo mais sobre esse lugar. Embora ele estivesse se culpando interiormente por não ter tentado deduzir essas coisas antes, era melhor agora do que nunca.
Para Leonel, 97 segundos com sua velocidade de raciocínio e mente dividida poderiam muito bem ter sido dias. Porém, esses 97 segundos agora eram 96. Ele se ajustou percebendo que da próxima vez que calculasse a reestruturação de um feitiço, teria que designar mais mentes para reduzir o tempo. Embora fosse uma pena que ele nunca tenha formulado nenhum feitiço estar elemental, não adiantava chorar pelo leite derramado. Agora era uma oportunidade única. Mas ele também não foi tolo o suficiente para acreditar que só isso era suficiente. A estrada à frente era quase interminável. Agora que ele poderia usar feitiços, ele realmente teria alguma flexibilidade adicional na batalha, mas não era o suficiente para mudar sua vida. No mínimo, ele precisaria de tempo para formular feitiços mais poderosos que teriam um impacto maior. Isso o colocou de volta à estaca zero. Kingsmight e seu domínio de lança. Naquele momento de vida ou morte anterior, sua mente ficou em branco e seu instinto assumiu o controle. Leonel não era bobo, sabia bem o que isso significava. O instinto que ele tanto odiava, ou melhor, detestava, na verdade foi exatamente o que salvou sua vida. À medida que a mente de Leonel se tornou poderosa, ele infelizmente caiu numa armadilha muito humana, a mesma armadilha em que tantos caíram quando ganharam novas riquezas. Era simplesmente a natureza humana. O que aconteceu quando alguém ganhou dinheiro novo? Normalmente, quem conseguiu aproveitar fez o contrário do que estava em sua natureza. Se alguém recebesse uma promoção no trabalho, poderia optar por se mudar para um apartamento ou casa maior, comprar um carro mais sofisticado ou mais rápido, talvez ter mais 1 ou 2 filhos para comemorar. O que estas ações acabaram por fazer foi aumentar o seu custo de vida a tal ponto que mesmo com a sua promoção, eles estavam mais uma vez a viver a vida da mesma forma que sempre viveram. Como isso se aplica a Leonel? Cada vez que ganhava um ponto positivo em sua mente dividida e sua função cognitiva se tornava mais poderosa, ele atribuía sua capacidade de fazer cada vez mais coisas, de realizar e buscar cada vez mais. O resultado foi ele sentir que mesmo com a capacidade de dividir sua mente em mais de 1000 maneiras, isso ainda não era suficiente. Na batalha contra um oponente ao qual ele não conseguia reagir adequadamente, isso brilhava como uma dor no polegar. A mente de Leonel estava calculando tantas coisas, eliminando tantas possibilidades, mas ele não conseguiu pensar em algo prático naqueles momentos finais que pudesse salvar sua vida. Coube ao seu instinto agir por ele, exatamente aquilo que ele menosprezou desde o início. Leonel era muito teimoso à sua maneira. Não se mostrava como uma arrogância evidente, pelo menos não com frequência. Mas mesmo assim estava lá. Seus sentimentos e a maneira como ele fazia as coisas eram bastante rígidos, mesmo quando outros lhe diziam para fazer diferente. Porque seu domínio de lança era seu fator de linhagem mais fraco e negligenciado. Foi porque ele continuou tentando encaixar o pino quadrado em um buraco triangular. Cada vez que Leonel dominava uma nova lança, em vez de fundi-la com seu estilo de luta, ele construía outra Drenscape e adicionava a existente. Então ele tentaria calcular quando seria o melhor momento para usar em batalha. Cada vez que Leonel fazia isso, ele adicionava outra algema ao seu domínio da lança. Era para ser um fator de linhagem sobre sentimento, instinto e fluidez, mas Leonel estava constantemente tentando decompô-lo em uma ciência exata que pudesse ser fabricada e reproduzida. De muitas maneiras, ter a herança do domínio da lança ao seu lado apenas exasperou o problema. Com tantos estilos e técnicas ao seu alcance, isso alimentou ainda mais sua filosofia. Ele sempre pensou que talvez, apenas talvez, se ele memorizasse técnicas de lança suficientes, absorvesse consciências de lança suficientes e dominasse domínios de lança suficientes, ele alcançaria um nível onde poderia reagir instantaneamente a quase qualquer situação. E aí estava o problema. Leonel tinha mais de 1000 mentes que podiam pensar ao mesmo tempo, e ele só tinha acesso a cerca de 900 deles agora. Como ele poderia calcular as coisas com rapidez suficiente para reagir ao que era efetivamente uma série quase infinita de possibilidades? Ele poderia ser capaz de se safar se seus oponentes fossem relativamente mansos e seu corpo estivesse em suas melhores condições. Mas, à medida que seus inimigos ficavam mais fortes e seu corpo ficava mais pesado, ele poderia muito bem estar colocando as correntes em volta do próprio pescoço. Esse era o problema. Mas qual era exatamente a solução? Seria possível conciliar seu fator de linhagem com sua habilidade? Não. Essa não era a pergunta, porque a resposta não importava. Se ele não pudesse fazer isso, ele morreria. O problema era como você poderia permitir que a computação e a sensação coexistissem. Capítulo 856, sem palavras. 3 jovens e um homem corpulento dividiam uma mesa na sala privada de um restaurante. Entre eles, a jovem loira apertou as mãos com força no colo, olhando para os padrões de madeira à sua frente. Savai sentiu como se estivesse andando sobre alfinetes e agulhas. Esta devia ser a dinâmica familiar mais estranha da qual ela já havia participado. Miel nem perguntou quem ela era ou o que estava fazendo aqui. Depois que Yuri a apresentou casualmente, foi o fim de tudo e ele não disse uma única palavra a ela. Na verdade, ele mal assentiu, algo que ela quase não percebeu porque achou difícil olhá-lo nos olhos. O pai estava inexpressivo. A filha estava sem expressão. A filha adotiva estava inexpressiva. Esse tipo de família quase a deixou grata por a sua não ter que entrar na estranheza deste mundo. Mesmo que ela tivesse que ficar sozinha por causa disso, pelo menos ela e eles nunca chegariam a um ponto em que fosse assim que eles interagissem. Finalmente uma garçonete entrou com grandes quantidades de comida. Um pouco da pressão que Savai sentiu foi finalmente aliviada porque alguém com sorriso e expressões normais apareceu. Infelizmente, aparentemente sentindo a atmosfera, a garçonete não se atreveu a ficar muito tempo e praticamente saiu correndo, segurando a barra da saia. As coisas só pioraram depois que a comida chegou. O que antes era uma atmosfera de silêncio tornou-se repleta de roeduras, estalos e mastigações.
Se Savai fechasse os olhos, ela teria pensado que estava sentada no meio de uma matilha de lobos. À direita de Savai, Yuri elegantemente cortou a comida com garfo e faca. No entanto, à sua frente, o casal pai e filha parecia estar lutando até a morte. Seus cotovelos se chocavam de vez em quando, fazendo com que estrondos retumbantes reverberassem pelo ar. Parecia quase como trovões cada vez que atingiam. Mesmo assim, continuaram a morder as pilhas de carne e ossos como se nada tivesse acontecido. Savai nunca soube que Aina poderia comer tanto. Mas mesmo que ela pudesse comer tanto, como ela de repente se tornou uma bárbara? Era como se qualquer elegância feminina que ela tivera no passado tivesse desaparecido completamente. Se Savai não soubesse melhor, ela teria sentido que o cabelo e as íris de Aina estavam lentamente tingindo-se de vermelho, como se ela estivesse se tornando cada vez mais uma brasingeira a cada momento que passava. Ela realmente não tinha ideia de como processar tudo isso. Foram necessários mais alguns pedidos e mais uma hora antes que a dupla pai e filha finalmente parasse de comer. Por algum milagre, suas roupas, mãos e rostos estavam completamente imaculados de comida. Embora Savai tivesse assistido do início ao fim, ela não tinha ideia de como eles haviam conseguido isso. Então, como se nada tivesse acontecido, Miel começou a falar. Sua voz soava como pedras lisas se esfregando lentamente umas nas outras. Mas, sua escolha de palavras foi curta e sucinta. Era como se ele não quisesse desperdiçar um único fôlego a mais do que o necessário. Sou vassalo da família Viola. A razão pela qual chamei você aqui é porque agora tenho capital e prestígio suficientes para não temer a ação direta da família Brasinger. Seu crescimento aqui será mais rápido. Use bem os recursos. Eu te dou 10 anos. Com isso, Miel desapareceu. Não, ele não desapareceu, simplesmente se moveu rápido demais para que todos pudessem registrar. Suas palavras, porém, deixaram muita informação de fora. Era tudo tão vago e aberto que era difícil tirar conclusões sólidas de qualquer coisa, e dizia ainda menos sobre como ele conseguiu abrir um caminho a partir da Terra para se tornar um vassalo de uma família tão importante dentro da sexta dimensão. No entanto, em vez de olhar para onde seu pai havia partido, Aina simplesmente olhou para Yuri. Desde que Aina a conheceu, Yuri sempre foi o intérprete de seu pai. De muitas maneiras, alguém poderia pensar que Yuri entendia mais sobre ele do que como sua filha biológica. Ainda assim, ela parecia indiferente a isso enquanto esperava por uma explicação mais profunda. Felizmente, Yuri não decepcionou. Nestas dimensões superiores, é impossível encontrar uma família poderosa sem o apoio de uma família ainda maior. O pai adotivo tornou-se respeitado e útil o suficiente para a família Viola para que eles não se livrassem dele casualmente em troca de alguns benefícios. Ao mesmo tempo, a família Viola tem apoio suficiente de altos cargos que direcionar seus bens seria algo em que seria necessário pensar 2 ou 3 vezes. Embora o pai adotivo tenha usado o termo vassalo, ele é mais importante que isso. Pode-se dizer que ele é parte integrante das proezas de combate da família Viola. Podemos aproveitar isso para crescer sob seu guarda-chuva. Sob as circunstâncias adequadas, pode ser possível obter dos apoiadores da família Viola a chance de dar uma olhada na sétima dimensão e obter ainda mais benefícios. Mas isso será difícil e a família Viola não dará tais benefícios casualmente. Para estranhos, a única maneira de contornar essas barreiras é fazer como o pai fez e tornar-se mais útil do que eles poderiam ignorar. Mas será difícil porque mesmo o pai adotivo não teve a oportunidade de olhar para a sétima dimensão. Ele sempre foi preterido não por sua falta de habilidade, mas sim pelo fato dos anciãos da família Viola não quererem usar suas poucas oportunidades com alguém de fora. Savai olhou de Aina para Yuri e vice-versa algumas vezes. Ela estava muito confusa. Família Brasinger? Não era esse o sobrenome de Aina? Então ela odiava sua família? Tudo bem, ela poderia aceitar isso. Mas o problema era porque foi necessária uma família da sexta dimensão com o apoio da sétima dimensão para finalmente tornar seguro para o pai de Aina trazê-la aqui. A família Brasinger não era da Terra? Não havia proteções para os mundos inferiores dos superiores? O que estava acontecendo? Quão forte é a família Brasinger? Savai finalmente conseguiu perguntar. Aina e Yuri olharam juntos para ela. Não sabemos. A resposta deixou Savai sem palavras. Capítulo 857 96 segundos. Por um lado estava a capacidade de Leonel. Por mais poderosos que fossem seus fatores de linhagem, ele ainda sentia que carregava grande parte do fardo de como ele havia chegado até aqui. Por outro lado, havia seu fator de linhagem de domínio de lança. Tinha sido em grande parte negligenciado, mas agora era praticamente o seu único caminho para a salvação. Por mais poderoso que o fator de linhagem do poder do rei tivesse potencial para ser, Leonel não só não tinha subordinados suficientes para escalá-lo adequadamente, como também era, em última análise, apenas um complemento à força que ele já tinha. Isso o levou de volta ao seu fator de linhagem do domínio da lança. As sobrancelhas de Leonel franziram enquanto o tempo passava. Era uma pergunta impossível. Ele levou frações de segundo para pensar até esse ponto. No momento em que chegou a esse bloqueio, o tempo parecia fluir como água, e sua velocidade estava cada vez mais rápida. Mesmo depois de faltarem 80 segundos, Leonel ainda não havia feito nenhum progresso para responder a essa pergunta. Ele simplesmente teve que abandonar completamente sua habilidade? Mas isso não poderia estar certo. Cortar sua habilidade não seria diferente de perder um braço para ele. Quem poderia dizer que não haveria um ponto na batalha em que isso seria útil? Mas Leonel não podia simplesmente deixar as coisas como estão. Obviamente não estava funcionando como as coisas estavam agora. Se ele apenas tentasse seguir em frente, ele realmente poderia ser aquele idiota sem cérebro que o Criador estava tentando ao máximo eliminar completamente. 60 segundos. Era como tentar manter 2 extremos ao mesmo tempo.
Seria mesmo possível? Leonel poderia executar 2 estilos diferentes ao mesmo tempo porque poderia dividir suas mentes, mas isso parecia ainda mais fundamental do que isso. Ele residia em uma camada mais profunda do que apenas um estilo e estava quase enraizado nos ossos de Leonel. Se ele pudesse simplesmente dividir sua mente e resolver o problema, ele já teria feito isso. 50 segundos. Leonel quase podia sentir sua lança prateada rindo. O pequeno bastardo sempre o odiou desde que quebrou as regras para alcançá-lo. Ele deveria usar sua compreensão da lança para avançar, mas Leonel sempre usou sua forte alma e força de sonho para viajar mais longe do que deveria. Mas aí estava o problema com o qual ele foi forçado a lidar agora. 40 segundos. Isso realmente valeu a pena pensar em dias para uma pessoa normal? Leonel sentiu como se o tempo estivesse passando mais rápido do que nunca para ele. Mesmo enquanto seus passos medidos continuavam em frente e ele se aproximava da próxima prova cada vez mais rápido, a frieza em seu olhar parecia apenas se aprofundar. Talvez ele realmente tivesse confiado demais em sua habilidade. Ele estava tão confiante de que 97 segundos seriam suficientes para pensar em uma solução. Quem além dele seria tão arrogante a ponto de pensar isso? 97 segundos não foram suficientes para preparar uma refeição adequada, mas foram suficientes para mudar toda a filosofia de uma pessoa presa em seus caminhos? 30 segundos. O sangue de Leonel desacelerou, suas funções corporais foram desligando uma após a outra. Isso não acontecia porque ele sentia o medo iminente da morte garantida, mas sim porque estava desviando todo o seu poder cerebral para sua tarefa singular. Ele mal deixou pensamentos suficientes para manter seu corpo avançando e armazenar seus pensamentos e sentimentos em relação a Aina. 20 segundos. O tempo era como um dreno sem fim na psique de Leonel neste momento. Não importa o quanto ele quebrasse a cabeça, ele não conseguia encontrar uma solução. Ele sentiu como se estivesse preso em uma caixa. Seu pensamento era muito rígido, quase como se ele fosse uma construção bidimensional observando algo criado por uma construção tridimensional. Ele tinha um ponto de vista que não lhe permitiria compreender, por mais que tentasse. Entendendo. Esta foi a primeira vez que Leonel se deparou com algo que ele realmente não conseguia entender. Ele deveria simplesmente fazer isso? Ele deveria simplesmente ceder? Se ele não mudasse alguma coisa, ele estaria acabado de qualquer maneira. Não seria melhor se ele simplesmente desse um salto de fé e esperasse que seu instinto pudesse ajudá-lo nessa batalha? Mas, por que ele tinha uma repulsa tão forte por tal coisa? Ele sentiu como se estivesse arrancando um pedaço de sua própria alma só de pensar em algo assim. 10 segundos. A mandíbula de Leonel endureceu. Ele estava a menos de 100 metros de distância. Ele sentiu como se tivesse anulado todas as possibilidades e simulado tudo o que podia. Nesse ponto, ele sentiu que havia perdido seu tempo. Ele estaria em uma situação melhor se tivesse direcionado todo o seu poder cerebral para a formulação de novos feitiços da força elemental estelar? No entanto, Leonel sabia que este era um pensamento tolo de se ter. Mesmo ele precisaria de dias para formular novas artes mágicas que pudessem lutar próximo e no nível da 5ª dimensão. Mesmo que ele vasculhasse suas memórias e encontrasse algumas artes de Camelot, elas estariam todas no nível da 3ª à 4ª dimensão, na melhor das hipóteses. 5 segundos. Leonel não teve escolha. Ele liberou mais de 1000 de suas mentes divididas. Ondas de emoção que ele havia reprimido há muito tempo praticamente o pegaram de surpresa, apesar de ele pensar que estava pronto. Mas ainda assim fez com que ele perdesse um segundo, sua mente espiralando em um poço de lembranças. 4 segundos. Não é a primeira vez que vejo isso. A voz de Aina poderia muito bem estar sussurrando em seus ouvidos. O Homem-Rato e os outros homens jaziam mortos sob suas lâminas e a consciência primitiva do homem tomou conta do corpo de Leonel, forçando-o a abaixar as calças. Mesmo agora, Leonel não tinha ideia do que Aina queria dizer com isso. O que ela quis dizer com ela já tinha visto isso antes. 3 segundos. Os passos de Leonel congelaram. Ele enfrentou uma linha que demarcava sua vida e morte. Ele ainda nem havia dado o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Ele realmente morreria assim? Capítulo 858. Domínio. A memória de repente atingiu Leonel como uma tonelada de tijolos. Era como se ele tivesse pensado em algo, mas as verdadeiras ramificações, ou talvez mais precisamente, as implicações disso só o atingiram um momento depois. Parecia que ele estava em uma montanha-russa com tudo passando tão rápido que era difícil para seus olhos acompanharem. Mas houve apenas um pequeno momento que apareceu por tempo suficiente para chamar sua atenção por pouco. Naquele dia. Essa foi a primeira e uma das únicas vezes que Leonel permitiu que uma das consciências assumisse o controle de seu corpo. Isso lhe deu proezas de combate muito além de suas possibilidades naquele momento. Em última análise, porém, o que ele fez naquele dia foi mais por necessidade do que por desejo. Afinal, ele tinha acabado de sair de sua segunda zona e ainda não tinha entendido o que significava empunhar uma lança. Também tinha que ser lembrado que ele tinha a herança do domínio da lança por alguns minutos naquele momento, então ele nem tinha certeza no que estava se metendo. No entanto, o que foi especialmente memorável e importante naquela época foi o fato de que a consciência primitiva não tinha arrebatado seu corpo à força. Na verdade, Leonel era capaz de recuperar a mente quando quisesse, nunca sentiu verdadeiramente que não estava no controle. Leonel não tinha certeza se era assim que as coisas deveriam ter acontecido ou se ele deveria lutar para manter sua mente segura, mas tudo isso era irrelevante. O fato de ele não ter sido tão claramente afetado era uma coisa muito boa. O problema em permitir que a consciência assumisse o controle de seu corpo era a indefinição dos limites entre o que era você e o que não era. Mas Leonel conseguiu definir esta linha com tanta clareza e facilidade que não houve sequer a possibilidade de tal confusão. A questão era: a resposta seria permitir que seu corpo fosse dominado? O que havia de tão poderoso naquela memória era que Leonel conseguia ficar em segundo plano e observar tudo enquanto seu corpo era controlado por outro.
Se as coisas fossem assim, ele poderia dar um passo atrás e calcular a progressão da batalha. Isso permitiria que ele interviesse caso fosse necessário. No entanto, o problema era qual consciência ele deveria permitir assumir o controle de seu corpo. A resposta lógica foi a consciência da lança quase prateada. O problema com isso, porém, era que Leonel havia arrebatado a lança à força e muito menos experimentado sua consciência. Ele ainda não tinha experimentado seu domínio. Até onde ele sabia, a lança quase prateada nem sequer tinha um domínio, o que era definitivamente falso. Este foi apenas um problema, no entanto. Algo sobre permitir que outros controlassem seu corpo enquanto ele observava deixou um gosto ruim na boca de Leonel. Era como se ele não estivesse merecendo. E se ele não estava ganhando, estava realmente ganhando? Isso poderia ser considerado o caminho de um verdadeiro rei? Eu sinto que estou perto. Tão perto de algo. 2 segundos. O olhar de Leonel se aguçou. Domínio da lança. O que essas duas palavras realmente significam? O que eles representavam? Leonel se confundiu com os upgrades que cada lança fornecia. Ele tinha lanças com domínios elementais, algumas com domínios restritivos e até outras com domínios impulsionadores. Cada lança que ele adicionava ao seu arsenal parecia mais um botão que ele poderia apertar quando as coisas ficassem difíceis, então ele se perdeu neles. A cada lança que ele reivindicava, o problema só ficava cada vez pior. No entanto, se Leonel dividiu as coisas da forma mais lógica possível, houve aqui uma desconexão. Havia os domínios de lança das lanças reais. Depois, houve a herança do domínio da lança, que compartilhava o mesmo nome. Então, além disso, havia seu fator de linhagem do domínio da lança. Desses três, o único em que Leonel realmente prestou atenção foi o primeiro. Ele tratou o segundo como um balcão único para lanças. E ele tratou o terceiro como um mero aumento na nitidez de sua força de lança, mais uma de suas habilidades negligenciadas. O fator de linhagem Sov-Staral de Leonel permitiu-lhe acesso às habilidades de uma Sov-Staral. O metal Synergy Lineage Factor de Leonel permitiu-lhe uma unidade com o metal que poderia melhorar seu corpo e seu controle. Fator de linhagem de domínio de lança de Leonel. Foi usado como, exatamente? 1 segundo. Leonel de repente deu um passo à frente, cruzando uma linha sem volta. Seu olhar estava tão frio como sempre, a palma da mão virando para substituir sua lança preta concorrente por uma lança que brilhava como um rubi cintilante. Mesmo que Leonel segurasse esta lança até o rosto, ele seria capaz de ver a palma da mão através dela. Parecia que foi esculpido em cristais delicados, mas tinha um peso além da lança de 50 kg do domínio da corrente e carecia completamente de qualquer tipo de flexibilidade. O que havia de mais chocante nessa lança, porém, era que ela não tinha lâmina. Parecia uma vara ou um cajado, algo que deixou Leonel perplexo até que ele aprendeu exatamente como deveria ser usado. Devido às suas habilidades, de todas as lanças do domínio elemental estelar que ele tinha, Leonel escolheu começar com esta. Quando o espírito começou a se formar, a força estelar nos arredores começou a se agitar. A lança de Leonel girou em suas mãos. A cada giro, tornava-se cada vez mais rápido, o olhar de Leonel tornava-se aguçado à medida que o espírito se tornava cada vez mais sólido. Rodas de uma Star Force azul metálica seguiram o arco da lança de Leonel. Domínio estelar. A força estelar azul surgiu, conectando-se com a lança vermelha cristalina de Leonel e de repente brilhando em direção a uma cor rubi ofuscante. Naquele momento, a lança da lâmina de repente ganhou uma ponta carmesim vibrante. Dentro da glabela etérea de Leonel, seu embrião da força de lança tremia. O som agudo das lâminas colidindo começou a fluir ao redor de Leonel, seus olhos violeta pálidos começando a brilhar mais intensamente. Capítulo 859 Duas coisas. A lâmina de energia vermelha não parecia diferente de uma lâmina real, sacudiu o ar ao redor, brilhando com um brilho translúcido que emitia um poder grandioso. No entanto, sua majestade foi dominada pelo som cada vez maior de lâminas batendo umas nas outras. Uma forte força chicoteou Leonel, formando uma crescente cúpula de força que o envolveu e, eventualmente, até mesmo o espírito diante dele. O que significa ter um fator de linhagem de domínio de lança? Durante todo esse tempo, Leonel se concentrou demais no aspecto da lança. Porém, foi justamente por isso que acabou negligenciando uma das cartas mais poderosas de sua mão. Era como se um choque de memórias finalmente se unisse, formando uma imagem completa que Leonel havia perdido completamente até agora. Naquele dia sua consciência foi tomada. Naquele dia ele dominou a consciência primitiva pela primeira vez. Naquele dia ele tocou a verdadeira forma da força universal, fazendo pisar no caminho do rei. Naquele dia ele finalmente percebeu que era verdadeiramente destinado a ser um rei. O que era um domínio? Qual foi o fator de linhagem do domínio da lança? Uma luz indiferente refletida no olhar de Leonel. Ele deu um passo à frente, a lança girando na mão, seguindo um arco elegante. Seu embrião da força de lança continuou a tremer cada vez mais ferozmente. Ele cresceu em tamanho, tornando-se maior e mais proeminente. Eventualmente, cresceu tanto que começou a se manifestar nos arredores de Leonel, a marca marcante de uma lança dourada gravada em sua testa. Em vez de arruinar sua aparência, dava-lhe um ar misterioso e exótico que beirava o inebriante. A marca da lança ficou cada vez mais brilhante à medida que Leonel entrava em conflito com o espírito. Seus passos eram tão firmes e seu golpe tão perfeito que o espírito robusto tropeçou um passo para trás, sua lança ricocheteando na de Leonel. Leonel deu mais um passo à frente, sua lança girando. Redemoinhos de força estelar azul surgiram, formando uma segunda lâmina que cortou o espírito. Recuperando-se rapidamente, o espírito bloqueou com o corpo de sua lança. Porém, Leonel não se deixou enganar. Ele quase podia sentir o desequilíbrio do espírito, fazendo com que instintivamente aplicasse pressão um pouco mais à direita. Os passos do espírito vacilaram, claramente não tendo se recuperado tanto quanto parecia. A lança de Leonel não parou.
Com o terceiro giro, a cabeça do espírito disparou no ar, um arco carmesim cortando o ar sem um único som. O espírito desapareceu em partículas de luz, afundando-se no corpo de Leonel e aumentando seu peso novamente. O olhar de Leonel se estreitou enquanto ele respirava fundo e com firmeza. Cada vez que ele dominava uma lança, ele colocava o que aprendia em seu mundo dos sonhos para uso posterior. Mas isso não apenas colocou um fardo maior em sua mente, retardando sua função cognitiva, mas também negligenciou a verdadeira forma do que seu fator de linhagem de domínio de lança deveria ser. Seu embrião da força de lança não era um embrião da força de lança, era um embrião do domínio da lança. Seu objetivo era armazenar a compreensão de Leonel sobre a lança, formando tudo em um caminho único que pudesse corresponder ao seu mestre. De todos os proprietários do domínio da lança, praticamente nenhum havia dominado sistematicamente tantas lanças ao mesmo tempo. E também havia aqueles com o fator de linhagem do domínio da lança que nunca tocariam na herança um dia em suas vidas. No entanto, Leonel tinha em mente as concepções de tantos mestres de lança. Mas em vez de usá-los como deveria, ele praticamente tentou reformular o fator de linhagem do domínio da lança à sua própria imagem. O que significa ter um domínio de lança? Se alguém estivesse se referindo a uma lança individual, era uma via estreita de poder relacionada a um elemento ou a uma restrição. Se alguém estivesse se referindo à herança, era um cemitério de mestres de lança do passado, uma homenagem aos grandes que já viveram. E, se alguém estivesse se referindo ao fator de linhagem, era uma área de controle absoluto, confiança e realeza. Era uma região onde era exigido um controle delicado e magistral da lança, uma região onde a lança era todo-poderosa e todos deveriam se ajoelhar diante dela. Naqueles poucos segundos, Leonel só conseguiu abastecer seu embrião do domínio da lança com apenas algumas consciências de nível inferior e ainda não tinha preenchido-o com todas as lanças que ele havia dominado, das quais havia dezenas de milhares. E, no entanto, a mudança em suas proezas de combate foi entorpecente. Eu entendo, não devo simplesmente preencher meu embrião do domínio da lança com todos os tipos de disciplinas de lança. O que devo fazer é selecionar aqueles que mais combinam com minha habilidade de combate e fundir esses e aqueles sozinhos com meu embrião do domínio da lança, permitindo que ele realmente se torne meu. Essa é a verdadeira força do fator de linhagem do domínio da lança? Também posso dizer que há mais esperando por mim enquanto eu o ajudo a ficar mais forte. No entanto, isso é apenas para outros. Outros não têm mentes capazes de abrigar um embrião do domínio da lança com infinitas variedades de disciplinas de lança. Como tal, devem ser extremamente seletivos. Mas minha mente é forte o suficiente. Leonel finalmente entendeu. Foi aqui que a sensação e a computação se encontraram e se fundiram em um só. Ele não precisava permitir que seu corpo fosse dominado. Desde o início, seu lineage factor foi projetado para assumir toda a sensação por si mesmo. Já era um com ele desde o início. Era como se ele estivesse fazendo uma prova para a qual havia estudado muito, mas no momento crítico tivesse esquecido como aplicar esse conhecimento. Mas agora, Leonel disparou para frente, a marca em sua testa ficando cada vez mais brilhante a cada momento que passava. Ressoou com uma luminescência que parecia ter a intenção de ofuscar até mesmo a estrela diante dele. Tudo isso. Funda-se com tudo isso. O jovem fez uma pausa. O espírito que ele havia derrubado com sua espada se transformou em partículas de luz que se fundiram com seu corpo. Ele tinha bastante disposição. Ele tinha um brilho nos olhos que faria as mulheres desmaiar, suas profundas íris negras de alguma forma brilhando com sua própria luz. Ele tinha cabelos longos e pretos, presos apenas nas pontas. Isso fazia seu cabelo quase parecer um fluxo perfeito de água. No entanto, o que talvez tenha sido mais chocante sobre esse jovem foram duas coisas em específico. O primeiro era um anel estranhamente familiar que podia ser encontrado em seu dedo. A segunda foi a marca brilhante da espada gravada em sua testa. Capítulo 860. Força Estelar. A espada do jovem torceu-se ligeiramente em sua mão, a parte plana de sua lâmina captando os raios azuis do sol vindos de longe e brilhando com um brilho translúcido. Ele não sabia por que olhou naquela direção, era apenas a sensação de algo familiar. Quanto ao que era, ele não tinha ideia. Curioso. Suas vestes tremulavam, seus passos pareciam lentos, mas seu ritmo verdadeiro era de dezenas de metros por segundo. Ele parecia deslizar sem esforço para frente. Sua espada vibrava continuamente em suas mãos, quase ansiosa a ponto de voar para fora de sua mão. Haha. Ele não conseguia mais conter o sorriso. Já faz muito tempo desde que eu, a divindade da espada, encontrei algo que deixou minha lâmina com sede. Deidade da espada, é claro, não era seu nome. Na verdade, não chegava nem perto. A verdade é que nem mesmo outros lhe deram esse nome como se poderia esperar. Ele havia nomeado a si mesmo. Se alguém fosse ainda mais fundo na verdadeira raiz do assunto, ninguém sabia dele. Depois que o humor de tudo isso desaparecesse, aqueles que entendiam como funcionavam os poderes mais fortes do verso dimensional afundariam em suas próprias expressões solenes, olhando para esse jovem com uma arrogância que poderia abrir um buraco nos céus com a maior seriedade. Para colocar as coisas na perspectiva adequada, mesmo que alguém tenha nascido em um mundo de dimensão superior, todos começariam na terceira dimensão. No entanto, se alguém pensasse que isso tornava todos iguais, você estaria redondamente enganado. Parecia que Leonel era capaz de socar acima de seu peso porque suas habilidades individuais contribuíam para tal resultado, mas era muito mais profundo do que isso. Para colocar as coisas da maneira mais simples possível, Leonel era um copo que poderia ser enchido até a sétima dimensão, mas contendo apenas água suficiente para corresponder à terceira. Havia uma diferença entre um copo cheio até a borda e outro com tanto espaço de manobra.
Se Leonel fosse feroz o suficiente com sua xícara, ele poderia fazer com que a água que compunha sua força se espalhasse e alcançasse uma altura que não deveria ser capaz de alcançar. No entanto, se alguém com um copo menor tentasse fazer o mesmo, a água simplesmente transbordaria e seria desperdiçada. Por que tudo isso era importante agora? Era importante porque, dependendo da força de uma família, era necessário que o jovem atingisse um certo nível de força antes de poder partir e começar a vivenciar o mundo. Quanto mais forte a família ou organização, mais forte um jovem talentoso teria que ser para atender às suas necessidades. Este jovem já estava na sexta dimensão. E ainda assim, ele não só era arrogante o suficiente para se autodenominar a divindade da espada, como também era um completo desconhecido para o mundo. Então, a questão era: quão forte sua organização precisava ser para pensar que apenas a sexta dimensão era decente o suficiente para finalmente deixá-lo sair? Provavelmente não demoraria muito para que o nome Ameri, a divindade da espada, fosse amplamente conhecido. Leonel respirou fundo enquanto continuava avançando. Infelizmente, sua recente descoberta não ajudou muito a aliviar seu cansaço anterior, mas aos poucos foi melhorando para ele. À medida que suas batalhas se tornaram mais eficientes e desperdiçaram menos energia, as lacunas entre elas tornaram-se cada vez mais benéficas para sua recuperação. Se não fosse porque as batalhas também ficaram mais difíceis, ele já poderia ter conseguido recuperar o fôlego. Leonel, no entanto, não ficou complacente. Sua destreza em batalha continuou a crescer à medida que ele integrava cada vez mais suas compreensões em seu embrião do domínio da lança, mas ele também estava ciente de que isso não era suficiente. Nesse ritmo, se a estrada fosse realmente tão interminável quanto parecia e não apenas uma ilusão para testar sua fortaleza mental, ele praticamente não passaria de uma pedra quando chegasse à metade do caminho. Leonel já se sentia 2 vezes mais pesado do que deveria, o que efetivamente significava que ele estava lidando com o que parecia ser uma dupla gravidade. Além disso, só piorava a cada batalha que passava. A boa notícia é que Leonel sentiu que com a sua progressão não deveria ser um problema continuar por muito tempo. A má notícia, porém, era que ele tinha certeza de que acabaria alcançando seus limites novamente. Leonel não cometeria o mesmo erro. Não houve necessidade de esperar até o momento final e esperar e orar por outro avanço. O que ele precisava fazer era pensar em um caminho de progressão que garantisse a melhoria. Ele teve que presumir que ficaria preso aqui por anos e agir de acordo. A cabeça de Leonel inclinou-se ligeiramente para o lado, sua mão livre subindo com uma camada de Star Force formando uma Force Skin sobre ela. Com um aperto firme, ele agarrou a lança do espírito e avançou com a mão livre ao mesmo tempo. Momentos depois, o corpo de Leonel ficou um pouco mais pesado enquanto ele continuava em frente. Seus passos maximizavam o tempo que ele teria entre as batalhas, tanto para a recuperação quanto para que pudesse continuar pensando. Suas melhores opções de melhoria eram Star Elemental Magia Artes, dominando mais lanças dentro do domínio da lança e em terceiro lugar, havia a Força Universal. Se houvesse uma força que ainda funcionasse bem neste lugar além da Força Estelar, era a Força Universal. Se não fosse por isso, Leonel não teria conseguido acompanhar por tanto tempo. Afinal, a Força Universal foi uma das principais razões pelas quais ele foi capaz de lutar acima do seu nível dimensional. O atual Leonel usava-o com tanta frequência e fluidez que nem pensava mais nisso conscientemente. Mas, ironicamente, isso também fez com que fosse negligenciado. Engraçado, Leonel achou difícil usar o Druin Pass em si mesmo. No entanto, isso não significava que ele tivesse intenção de desistir tão facilmente. Interessante, não senti fome ou cansaço desde que cheguei aqui. É por causa dessa força estelar que continua entrando no meu corpo? Se Leonel tivesse que lamentar alguma coisa por ter ficado preso aqui por tanto tempo, seria definitivamente o fato de não conseguir comer ou dormir. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que não sentia nenhuma das duas coisas. Assim que Leonel percebeu isso, começou a prestar mais atenção ao seu corpo. Ele já vinha fazendo isso, mas monitorava principalmente o peso. Agora, porém, ele estava tentando descobrir o que essa misteriosa força estelar estava fazendo com ele. A conclusão a que chegou, porém, foi bastante surpreendente. Por quê? A resposta foi nada. A Força Estelar Azul não fez nada depois de entrar em seu corpo, exceto se fundir em sua carne e osso. Depois disso não houve mecanismos surpreendentes, nem mudanças sutis, nem perigos ocultos ou mesmo benefícios. Parecia que simplesmente se fundiu e desapareceu. Interessante. Se havia uma parte do corpo de Leonel que permaneceu completamente intocada, foi o rim direito. Ele brilhava como um cristal vermelho dourado polido, girando com uma energia gasosa que parecia fumaça sendo iluminada por ouro vibrante e luz carmesim. Sempre que a Força Estelar Azul tentasse se fundir com esse rim dele, ele seria erradicado. Na verdade, o corpo atual de Leonel funcionava apenas em um rim, já que ele não ousava permitir que sua Força Estrela Escarlate se movesse como quisesse. Se assim fosse, ele poderia muito bem preparar uma urna neste momento, porque nada sobraria além de cinzas. Mesmo agora, Leonel não tinha ilusões em permitir que ele percorresse todo o seu corpo neste momento, apenas para lidar com a Força Estelar Azul. A troca não valeria a pena, principalmente porque Leonel não tinha mais certeza de que a Força Estelar Azul estava prejudicando. Não havia como negar que esta Força Estelar Azul estava deixando mais pesado. Mas ao mesmo tempo, era também a razão pela qual ele não precisava de comida ou descanso, duas habilidades que eram muito importantes para realmente completar este teste. Talvez? Leonel de repente pensou em algo que estreitou seus olhos. De volta à Terra, especialmente durante as eras menos avançadas tecnologicamente, tudo dependia do Sol. As plantas precisavam do Sol para produzir seus alimentos. Os herbívoros consumiam essas plantas para obter energia e então homini e carnívoros consumiriam esses herbívoros. Era assim que funcionava o ciclo da vida. Todas as energias mais fundamentais que permitiram a vida originaram-se do próprio Sol.
Mesmo quando a Terra continuou a evoluir e começou a produzir ela própria algumas energias, era realmente autossuficiente em relação ao Sol? Mesmo na Terra do século 25, a maior fonte de energia era a fusão nuclear, o mesmo processo em que o Sol dependia para produzir a energia que produzia. A Terra, mesmo quando começou a ser autossuficiente, ainda estava apenas fazendo o seu melhor para imitar o que uma estrela poderia fazer inatamente. Quando Leonel pensou em Star Force, ele pensou em muitas de suas habilidades. Ele pensou em suas habilidades para purificar e limpar. Ele pensou em seu peso e peso. No entanto, ele nunca considerou o que era mais fundamentalmente uma fonte de energia. Naquele momento, de repente, clicou. Porque ele não estava se sentindo cansado ou com fome. A verdadeira questão era porque ele acreditaria que deveria sentir essas coisas quando seu corpo estava sendo saturado com a forma mais pura de energia que o universo tinha a oferecer. Pela segunda vez em tantos dias, a visão de mundo de Leonel mudou de cabeça para baixo. Então eu tenho usado Star Force de forma totalmente errada. Mas se seu uso principal é como energia, por que ainda estou respirando com tanta dificuldade? Os olhos de Leonel se estreitaram, aparentemente tendo pensado em alguma coisa. Talvez o criador da limpeza dimensional não fosse tão bastardo quanto ele pensava. Ou era isso. Ou ele ou ela era ainda pior do que Leonel acreditava. Capítulo 861. Propriedade da Viola. A propriedade da família Viola era impossivelmente grande. Alguém poderia pensar que isso significava algumas centenas de acres, ou talvez eles possuíssem uma pequena floresta só para eles. Mas mesmo isso não era grande o suficiente. A propriedade desta família não se limitava a uma área tão pequena. Na verdade, mesmo uma cidade grande não era suficiente para cobrir tudo. Em vez disso, foi construído por uma rede de 10 grandes cidades que abrangia uma área equivalente a um pequeno estado, cerca de 30.000 quilômetros quadrados. Apesar da região impossivelmente grande para apenas uma única propriedade, era difícil encontrar até mesmo uma única folha de grama que estivesse fora do lugar. E isto apesar do facto de grande parte da região entre as 10 cidades ter sido usada como local de temperamento para a geração mais jovem. Alguém poderia pensar que não passava de um jardim enorme e bem cuidado. Esta propriedade era, obviamente, apenas propriedade privada. Apenas os membros da família Viola e seus vassalos foram autorizados a pisar na região. A única exceção foi quando a família organizou algumas competições em suas regiões de temperamento, mas mesmo assim, a maioria participaria de jovens de famílias comparativamente poderosas. Raramente a família Viola realizaria tais competições para encontrar novos vassalos como o pai de Aina. Mas isso teve muitos obstáculos a serem superados para ser considerado, o menor dos quais foram taxas exorbitantes, sem mencionar muitas rodadas de triagem. Pode-se dizer que não só os vassalos eram extremamente raros em comparação com o número de membros da família Viola, como cada um deles era um talento que poderia até igualar-se aos herdeiros da família, não que algum dia tivessem chance de sucessão. Como filha única de um vassalo da família Viola, Aina também tinha certos privilégios. Devido à raridade dos vassalos e ao tamanho da propriedade, não era de surpreender que a dupla pai-filha tivesse uma grande mansão e um quarto só para eles. Na verdade, a residência deles também poderia ser considerada uma propriedade, só que tinha um tamanho mais normal. As acomodações deixadas pela família Viola para seus subordinados foram excelentes. A maioria dos vassalos que conseguiram ter sucesso transfeririam suas famílias inteiras para se subordinarem à família Viola. Então Miel tinha espaço suficiente para acomodar milhares de pessoas, mas geralmente não havia ninguém além dele mesmo. Agora, porém, ele havia ganhado 3 jovens, sua filha adotiva e sua amiga. Não demorou muito para que as meninas se adaptassem às suas novas vidas. Eles tinham espaço infinito para treinar todos os parringues que eles poderiam querer ou precisar na ponta dos dedos. Suas refeições eram preparadas por Elite Force Pillcrafters, muito além da habilidade de Aina. Os recursos preciosos que compunham suas refeições eram tão raros e ricos em nutrientes que uma única mordida para existências da 4ª dimensão como eles os fazia sentir, como se não precisassem treinar mais um dia em suas vidas para alcançar o topo do universo. Claro, tudo isso não passava de uma ilusão. Muito em breve, à medida que as impurezas dos seus corpos fossem eliminadas e eles se acostumassem a tal tratamento, o seu rápido progresso diminuiria. Isso se eles não soubessem como tirar vantagem. Mas, eles eram assim? Muito menos descansando sobre os louros, Aina parecia se tornar uma louca. Ela fazia mais refeições em um determinado dia do que palavras que poderia pronunciar no mesmo período. Ela brilhou entre os parringues de elite da família Viola como se eles fossem bucha de canhão. Comeu comida suficiente para 10 homens adultos na 5ª dimensão e aprimorou suas habilidades a um grau entorpecente. Todos sabiam que o título de vassalo não era hereditário. Poderia haver menos obstáculos para alguém com uma conexão com um vassalo, mas ainda assim haveria obstáculos. No entanto, do jeito que Aina estava indo, talvez não demorasse muito para que ela mesma ganhasse esse direito. Foi simplesmente lamentável para a família Viola que algo que começaria tão inocente, acabaria por terminar com seu prestígio construído ao longo de dezenas de milhares de anos sendo saqueado e sua propriedade sendo arrasada. Em uma terra familiar a várias dobras da realidade de distância, um jovem igualmente familiar apertou uma de suas narinas com o polegar antes de soprar com força. Um jato de sangue jorrou junto com um ranho insuficiente. Não importa como você olhasse, o nariz desse jovem era uma bagunça mutilada. E no entanto, isso não fez muito para diminuir suas belas feições. Este jovem não era outro senão Eltor, o príncipe Oryx que Leonel havia enviado para cuidar dos assuntos do planeta Valente. Mas, claramente, ele não estava se divertindo tanto quanto se poderia esperar. Na verdade, ele estava tendo dificuldade em não sacar a lâmina para lidar com todas as situações. Claro, como um Oryx, este era o método preferido.
Mas o problema era que ele ainda não era forte o suficiente para simplesmente governar com mão de ferro. Alguém poderia pensar que os Oryx poderiam ser como bestas, apenas submetendo-se àqueles com a maior linhagem sanguínea, ou no caso deles, os feromônios mais fortes. Mas isso estava longe de ser o caso. Eles eram uma raça que confiava em suas mentes tanto quanto os humanos. A aparição de Autor definitivamente foi vista como um grande sinal pelos membros do Oryx, mas isso não significava simultaneamente que eles simplesmente entregariam todas as rédeas para ele. Havia simplesmente muitas perguntas. De onde ele era? Qual era o seu propósito? Que direito ele tinha de assumir o comando de todos eles? Leonel definitivamente preparou Eltor para lidar com todas essas questões com bastante antecedência, depois de estudar minuciosamente a cultura Oryx. Mas isso não significava que o plano estaria isento de solavancos e hematomas. Também não ajudou o fato de praticamente todas as mulheres Oryx estarem apaixonadas por Eltor e não haver um único homem Oryx que fosse fã disso. Capítulo 862. Bom ou ruim? Eltor levantou-se lentamente balançando a cabeça. Ele estava ficando muito cansado de ter que se envolver em todas aquelas brigas, não porque odiasse brigar, mas porque sempre tinha que se conter. Aqueles que ele poderia matar, ele não poderia matar. Quanto àqueles que ele não poderia matar mesmo que tentasse, eram ainda mais agonizantes. Eles escaparam de bater em uma criança como ele? Só porque sua esposa estava me olhando com olhos arregalados, não significa que eu toquei nela. Você não deveria se culpar pelos olhos dela vagando? Eltor olhou para cima e olhou para o bastardo do tamanho de um gorila que ele acabará de nocautear. Seus punhos estavam realmente coçando muito neste momento. Naquele momento, porém, as pupilas de Eltor se contraíram repentinamente. Sua cabeça ergueu-se para o céu, estreitando os olhos. Isso, definitivamente não faz parte do plano, Eltor murmurou para si mesmo. A comunidade Oryx, apesar dos seus avanços em relação à importância da mente em conjunto com o corpo, ainda era bastante primitiva. Seu saneamento não era o melhor, suas estradas ainda eram pavimentadas com terra, suas casas eram construções simples de madeira, lama e grama seca. Eles ainda viviam em uma época incontáveis séculos atrás de todos os outros. Uma das tarefas que Leonel deixou para Eltor foi melhorar isso. No entanto, o método pelo qual ele fez isso também foi importante. Eltor deveria se tornar seu futuro líder, não seu encanador ou trabalhador da construção civil. Ele não podia simplesmente arregaçar as mangas e começar a trabalhar com a pá. Por mais superficial que isso parecesse, todas as mentes dos seres sencientes funcionavam de maneira semelhante. Se Eltor fizesse isso, sua imagem ficaria manchada aos olhos da maioria. Por mais agradável que parecesse para um líder se meter na sujeira e no mato com seus súditos, a maioria não tinha capacidade de apreciar isso e até mesmo consideraria isso um dado adquirido. É claro que tal abordagem poderia ser adotada depois que o poder já estivesse em suas mãos. Mas se primeiro tivéssemos de nos livrar do rótulo de plebeu ou de pobreza, a história dir-nos-ia como isso seria difícil. E mesmo aqueles que tivessem sucesso teriam de travar uma guerra ou liderar uma revolta, algo que Leonel tinha expressamente dito a Eltor para evitar. Como tal, o caminho de Eltor para melhorar o Oryx foi apresentar suas ideias através de legislação. Foi muito mais lento desta forma, mas também lhe deu a oportunidade de mostrar as suas qualidades de liderança e de provar subtilmente o seu valor. Este seria o mais difícil. A habilidade de combate de Eltor era bastante clara. Ninguém na sua idade foi capaz de derrotá-lo e até mesmo adultos maduros muitas vezes perdiam para ele. Acontece que ele ainda não conseguia se equiparar aos verdadeiros guerreiros do Oryx, e provavelmente não conseguiria por muito tempo. No entanto, isso não importava porque era apenas uma questão de tempo. Porém, provar que ele era o líder mais adequado e também lidar com as consequências daqueles que ele teria de afastar para reivindicá-lo seria o que realmente o desafiaria. A ironia não passou despercebida por Eltor. Ele nunca quis se tornar um rei em sua vida. E no entanto, para se tornar o general que queria ser, ele teria que primeiro se tornar um rei. A vida realmente gostava de pregar peças nos cansados. Neste momento, porém, Eltor não estava pensando em tudo isso, pelo menos não em sua mente consciente. Devido à estrutura do Oryx, eles eram bastante isolados do mundo exterior e não mantinham relações diplomáticas com nenhum outro. No entanto, apenas alguns momentos depois, o navio desceu claramente aos céus, sem se preocupar em esconder sua presença. Só havia duas explicações possíveis para isto. Ou era uma declaração de guerra, ou era apenas a melhor forma de estabelecer contato com uma raça que era tão primitiva na sua tecnologia. Poucos minutos depois, ficou claro que era o último. A sala de reuniões da tribo Oryx estava entre as primeiras coisas que Eltor propôs consertar. Como resultado, era o mais limpo e bem estabelecido. Ocupava o centro da tribo, e embora não fosse feito de materiais preciosos, não havia como negar o cuidado necessário para fazê-lo. No mínimo, não havia sujeira, lama ou fuligem à vista. Não havia nada além de madeira escura bem polida ao redor. O foco do Oryx e do Eltor, porém, não era sua sala de reuniões bem construída, mas sim o grupo de diplomatas que vieram de lugares desconhecidos. O atual líder dos Oryx, um homem mais velho e enrugado chamado Raimundus, estava sentado em um trono de madeira. Embora seus olhos estivessem turvos e seu cabelo grisalho, suas costas ainda estavam retas e sua respiração era regular. Ambos pareciam que poderiam desmaiar a qualquer momento, mas simultaneamente explodiram com uma força imortal. À esquerda e à direita de Raimundus havia dois guardas no auge. Ambos estavam entre os guerreiros mais fortes do Oryx e seu ímpeto era sufocante. Não importa o que alguém se sentisse em relação aos Oryx. A presença deles por si só era suficiente para forçar qualquer desdém que esse grupo de diplomatas pudesse ter em seus corações.
O grupo era liderado por uma jovem usando um vestido amarelo esvoaçante. Ela não pareceu nem um pouco incomodada com o cheiro forte do Oryx e simplesmente se curvou com respeito diante de Raimundus, fazendo com que os olhos envelhecidos deste último brilhassem com uma pitada de inteligência. Já ouço falar da tribo Oryx há muito tempo, ela começou com uma voz doce. Por favor, não tome isso como uma bajulação inútil. Valiant Heart Mountain já foi o poder mais forte neste quadrante, mesmo além da guilda Via Láctea, e ainda assim sua tribo Oryx conseguiu proteger suas terras deles, dificultando efetivamente seu caminho para unir este mundo e o espírito mundano. Minha organização tem grande interesse em trabalhar com todos vocês. Eltor assistiu tudo isso em silêncio. De todos os planos, contraplanos e dispositivos de segurança que Leonel lidera, uma contingência para isso não estava entre eles. Nem Leonel conseguia planejar todas as mudanças com antecedência. Para piorar a situação, Eltor não tinha como reconhecer aquela mulher. Na verdade, mesmo que ele já tivesse visto o rosto dela antes, ele ainda não veria porque as feições dela haviam mudado. Esta mulher não era outra senão Eira. Isso é uma coisa boa ou ruim? Eltor pensou consigo mesmo. Capítulo 863 Quebra-cabeça. Leonel não fazia ideia do que se passava tão longe de si. Era verdade que ele nunca havia considerado a possibilidade de alguém tentar estabelecer relações diplomáticas com os Oryx, mas isso se devia principalmente ao quão improvável isso era. Os Oryx não eram humanos. Este foi talvez o motivo mais importante. Embora o racismo já não fosse muito prevalente entre os humanos, pelo menos não na experiência de Leonel, isso aconteceu apenas porque foi substituído por outro tipo de guerra racial, entre espécies. Infelizmente, não importa onde você estivesse, o racismo era uma parte quase inevitável da vida. Não havia nada que as pessoas gostassem mais de fazer do que participar do tribalismo. A parte grotesca de tudo isso é que estava enraizado no bem. As pessoas tinham o desejo inerente de estar conectadas e de se sentirem conectadas umas às outras. Foi uma pena que esse bem fosse muitas vezes distorcido no que Leonel acreditava ser a coisa mais feia do mundo. Qual a melhor maneira de se sentir mais conectado com as pessoas ao seu redor do que excluir os outros? Se todos estivessem conectados, alguém estaria conectado? Foram esses tipos de pensamentos que sempre permearam a psique do verso dimensional e se manifestaram na forma de guerras raciais com muita frequência. Pode-se dizer que a única razão pela qual a Terra eliminou o racismo foi a sua abordagem prática. O Império da Ascensão fundiu os continentes em um só. Uma cultura monolítica foi formada. Não havia grandes áreas de comunidades onde apenas um único tipo de rosto pudesse ser visto. É claro que a Terra ainda tinha os seus próprios grupos e grupos externos, sendo as pessoas que podiam chamar a superfície de lar e aquelas que não podiam. Mas eles ainda deram grandes saltos nessa direção e era praticamente a única coisa que Leonel respeitava no império do seu avô. No entanto, fora da Terra, essas coisas não poderiam ser consideradas iguais. Acontece que a Via Láctea era uma galáxia de humanos, então essas questões não eram muito prevalentes em grande escala. Mas eles ainda apareciam em pequenas doses aqui e ali. Um deles eram os próprios Oryx. Leonel nunca pensou que alguém estenderia a mão para se aliar ao Oryx por esses motivos. Ele sentiu que entendia muito bem a psicologia humana, pelo menos o suficiente para ser bastante firme em suas previsões contra isso. Mas o que ele nunca considerou foi o fato de que alguém faria esse movimento justamente porque sentia que ninguém mais o faria. O problema era que agora, embora Leonel tivesse a iniciativa e a vantagem da raça ao seu lado, ele não conseguia planejar seu próximo movimento porque estava preso neste mundo experimental. Tudo dependeria de Eltor. Leonel respirou fundo e profundamente. Cada vez que ele fazia isso, grandes faixas de força estelar azul enxameavam em sua boca, espiralando no ar e formando uma formação de funil. Leonel fechou os lábios quase como se estivesse provando alguma coisa, mas a verdade é que monitorava a mudança em seu corpo, tentando ver se as mudanças que havia feito estavam funcionando bem ou se precisava fazer mais ajustes. Fascinante. Quanto mais tempo Leonel passava neste teste, mais ele percebia o quanto esse criador era um gênio. Parecia que isso não passava de uma longa e prolongada prova de batalha, mas a cada nova descoberta que Leonel fazia, ele percebia o quão longe isso estava da verdade. Logicamente falando, não fazia sentido que uma força estelar que pudesse impedi-lo de sentir fome ou cansaço também não pudesse ajudar em sua resistência. Pelo menos este era o caso se ele estivesse certo sobre Star Force ser uma fonte de energia abrangente que poderia ser aplicada a qualquer coisa. Mas quem poderia dizer que isso era verdade? Qualquer pessoa com meio cérebro sabia que dependendo do dispositivo, seria necessária uma fonte de energia diferente. Ou pelo menos, essa fonte de energia teria de ser embalada de uma forma diferente. No século XXI, a Terra tinha baterias divididas em todos os tipos de classificações. Tecnicamente, todos funcionavam de maneira semelhante e tinham mecanismos quase idênticos pelos quais funcionavam, mas tinham formas e tamanhos diferentes e não podiam ser trocados casualmente um pelo outro. Leonel acreditava que esta força estelar azul era como um único tipo dessas baterias. Na sua forma básica, era capaz de deter a fadiga e a fome, mas não fazia nada para recuperação muscular, suplementação de oxigênio ou qualquer coisa do gênero. Porém, Leonel então percebeu outra coisa. Tecnicamente, esta força estelar azul não deveria ser capaz de se tornar a lâmina de sua arma, certo? Afinal, não era uma força estelar do tipo ataque como a força estelar escarlate de Leonel. E ainda assim, ela não se fundiu perfeitamente com sua lâmina? Foi então que Leonel percebeu que se tratava de um enigma oculto. Na verdade, talvez o peso gradual que seu corpo estava ganhando também fosse um enigma. Qual era a tarefa de Leonel? Foi necessário ajustar os usos desta força estelar azul para atender melhor às suas necessidades do que já eram. Mesmo que ele não sentisse fome ou necessidade de dormir, se sua resistência atingisse um limite, que bem isso faria para ele? Então, Leonel começou a trabalhar. Seu primeiro gol?
para que esta força estelar se torne capaz de substituir sua ingestão de oxigênio com muito mais eficiência. Engraçado, isso trouxe Leonel de volta à Magia Artes e à sua criação. Desta vez, ele concentrou tudo o que tinha no elemento estrela, tentando formular uma arte da força que lhe permitisse saciar a sede de ar de seu corpo. Depois de terminar isso, ele passaria para a fadiga muscular e atacaria essa fraqueza também. Com a abundância de Star Force que havia no ar, como ele poderia não aproveitar? Devido aos seus passos medidos e ao corpo muito mais fraco, Leonel ficou cada vez mais atrás dos outros, completamente inconsciente de que tinha concorrentes. No entanto, quanto mais perto da conclusão ele se aproximava com esta arte da força, mais brilhante o olhar de Leonel brilhava. Capítulo 864. Forma errada. Leonel respirou fundo novamente. A espiral da força estelar azul desta vez foi ainda mais violenta e desenfreada. Cada grama de força em um raio de 10 metros avançou em sua direção, enchendo seus pulmões a ponto de parecerem que iriam explodir. Não exatamente. Quase lá. A mente de Leonel girou, passando por vários cálculos ao mesmo tempo, enquanto ajustava continuamente a arte da força. No entanto, à medida que Leonel avançava, rapidamente percebeu que se aproximava de um gargalo. Seu progresso estava desacelerando, e ele inconscientemente sentiu que alcançaria uma barreira que não poderia ultrapassar com mais cálculos muito em breve. Esta não foi a primeira vez que Leonel se deparou com tal problema. Enquanto ele estava criando a força, muitas vezes os projetos que ele pensava não conseguiam cumprir, ele marcava o que queria. Quando as coisas chegavam a esse ponto, a melhor escolha era sempre descartar o design e começar de novo, porque essa barreira definitivamente significava que havia uma falha fundamental em sua abordagem. Uma falha fundamental, HM. O olhar de Leonel de repente se aguçou quando ele deu um passo pesado para trás. Uma lâmina azul caiu pesadamente diante dele, errando a ponta do nariz por apenas um fio de cabelo. Uma fina linha de sangue escorria das narinas de Leonel, suas pupilas se contraíam ao extremo. Este não foi 1 quilômetro. Isso foi a 500 metros. Os parâmetros mudaram novamente. Se ele tivesse atrasado apenas um momento em sua reação, ele teria sido cortado em 2. Não. Se não fosse pelo seu contador de sonhos, ele estaria morto neste exato momento. Leonel reagiu rapidamente, sua lança avançando tão rápido que lançou uma rede inevitável. Jin, Jin, Jin. O espírito contra-atacou com habilidade hábil, sua velocidade muito superior à de Leonel. Se não fosse pela habilidade do próprio Leonel superá-lo, permitindo-lhe usar um único ataque ou defesa para bloquear vários ataques, ele já estaria cheio de buracos. O olhar de Leonel se aguçou, seu cabelo curto flutuando em uma leve brisa enquanto a lança gravada em sua testa ficava cada vez mais brilhante. Leonel deu um passo para o lado, a lança azul ilusória abrindo um corte ao longo de sua camisa preta de compressão, mas faltando apenas o suficiente para não deixar uma única marca em sua pele. Leonel girou a lança com uma das mãos e segurou o antebraço e o cotovelo livres. Depois de prender a lança do espírito, ele perfurou sua garganta, arrancando o ar de sua lâmina apenas um momento depois. Exalando um longo suspiro, a testa de Leonel franziu. Seria a cada 500 metros agora? Isso também reduziu o tempo que ele teria para pensar? Leonel decidiu não dar palpites precipitados. Já que as coisas eram assim, ele poderia muito bem esperar aqui até que o espírito aparecesse novamente, mesmo que isso significasse que ele teria que assumir um peso adicional mais uma vez. O tempo passou e em menos de 50 segundos o espírito se reformou. Leonel suspirou. Fantástico! Leonel balançou a cabeça enquanto começava a lutar contra o espírito novamente. Pelo menos a distância também foi reduzida pela metade. Se ele tivesse que percorrer a mesma distância na metade do tempo, seria ainda mais difícil para ele restaurar sua resistência. Estou faltando alguma coisa. Ainda faltando alguma coisa. Leonel voltou a desanimar, aceitando 2 vezes o mesmo pênalti. Ele sabia que precisava mudar algo drástico. No entanto, ele não sabia como. Quando ele falhou em um projeto de artesanato, havia vários caminhos para ele seguir. Ele poderia tentar um design completamente novo, poderia trocar os materiais que usava, poderia até tentar uma técnica de têmpera diferente. Mas, o que ele faria neste caso? As mudanças equivalentes provavelmente seriam tentar usar uma nova linguagem Force Art, talvez fosse mais receptiva ao que ele estava tentando fazer. Mas, Leonel só sabia 2 línguas, 3 se contasse o que aprendeu daquela vez em que quase perdeu o controle do corpo na Zona Joana, um mistério que ainda não tinha desvendado devidamente. A primeira língua que aprendeu foi no incidente da John Zone. Isso veio da entidade misteriosa com a habilidade de transformar habilidades em artes da força e concedê-las às pessoas. A segunda língua que aprendeu foi com o pai e os ensinamentos da família Morales. A terceira língua que ele aprendeu foi do sistema mágico de Camelot e também era a que ele usava atualmente. Neste ponto, o problema era óbvio. A primeira linguagem ficou restrita à terceira dimensão para Leonel. A segunda língua foi construída para ser usada na criação de artesanatos, e embora pudesse ser adaptada, Leonel ainda tinha certeza de que a terceira língua era mais adequada para isso. Por quê? Isso porque o sistema mágico e a linguagem de Camelot eram perfeitos para integrar o corpo e a magia. Se Leonel quisesse pegar a força e usá-la para energizar seu corpo, era de longe a melhor escolha. E se não funcionasse? Isso significava que Leonel estava num beco sem saída. As sobrancelhas de Leonel franziram. Ele distraidamente olhou para a estrela azul iminente à distância que não parecia estar se aproximando. Alguém com seu nível de força já poderia ter sentido que estava acabado. Espere. Os passos de Leonel pararam bruscamente. A combinação de corpo e magia? Isso estava correto? Ou foi descrito com mais precisão como corpo e mente? A magia não se manifestou a partir da Soul Force? Não foi assim que as Force Arts foram desenhadas. As pupilas de Leonel se contraíram. A bateria está no formato errado. Esse é o verdadeiro propósito deste teste.
Se for esse o caso, então onde? Onde devo colocá-lo? O tempo todo, o olhar de Leonel não conseguia desviar-se da estrela azul ao longe, seus olhos frios dando lugar a uma explosão de paixão que não acontecia há muito tempo. Leonel ignorou tudo e de repente respirou fundo. Mas desta vez ele não pareceu parar, mesmo quando um tornado de força estelar azul começou a se formar acima de sua cabeça, crescendo dezenas de metros de cada vez. Naquele momento, uma porta se abriu com um rangido. Quanto ao que isso levou, foi a quarta dimensão. Capítulo 865. Força Estrela Azul. Leonel sentiu seu corpo avançando em direção a uma barreira com tal impulso que nem ele mesmo poderia pará-lo, mesmo que quisesse. Leonel acreditava ter compreendido o propósito deste julgamento. Talvez não fosse um quebra-cabeça e talvez não houvesse a recompensa das porções restantes da limpeza dimensional, esperando por ele no final. E se todo o propósito desta estrada fosse compreender você mesmo o próximo passo da limpeza dimensional? O que significou para Leonel dizer que a bateria tinha o formato errado? Bem, durante todo esse tempo, a imagem perfeita estava diante dele. Ele continuamente tentou usar a força estelar azul como se fosse o ar normal que ele pudesse respirar, antes de tentar ajustá-la para funcionar como o oxigênio funcionária. Mas será que essa era a maneira certa de fazer as coisas? Depois houve a força estelar azul que se fundiu em seu corpo e o deixou mais pesado. Porque parecia que o processo era estranhamente semelhante ao que se experimentava ao entrar na quarta dimensão. Não era aquele no reino dimensional que passava tempo temperando seus corpos e desenhando mais caminhos nodais? Além disso, havia o fato de Leonel sentir que estava usando a força estelar azul de forma errada. Ele sentiu que se quisesse tirar o máximo proveito disso, tirar o Star Force do ambiente e aplicá-lo diretamente a si mesmo era o método errado. Se ele quisesse virar a mesa e abordar isso de um ângulo completamente diferente, então ele acreditava que o melhor curso de ação seria aceitar a força estelar em seu corpo, convertê-la na forma que ele precisava, e só então iria ele aplicar isso a si mesmo. Mas esse processo, como foi diferente da sua constituição de 3 estrelas? Quando Leonel completou a primeira fase da limpeza dimensional, ele conseguiu completar o que o Criador chamou de um feito quase impossível e formar uma constituição de 3 estrelas. Naquela época, ele sentia que o Criador só sabia exagerar porque nem sequer lutou. Era preciso lembrar que a formação de 9 nodos não garantia a formação de uma estrela. Em vez disso, apenas permitiu a capacidade e a chance de formar um. Cada 3 nodos formados com a técnica, limpeza dimensional, davam a chance de formar outra estrela. No entanto, as próprias estrelas de Leonel formaram-se imediatamente e sem o seu esforço consciente no momento em que atingiu os requisitos iniciais. Como Leonel poderia não pensar que o Criador estava exagerando em tal situação? Para Leonel, que não costumava se perder no meio das próprias emoções, tudo parecia um simples jogo mental. Se o Criador estivesse perdido em seu próprio narcisismo e quisesse que o maior número possível de pessoas usasse sua técnica, o que ele faria? Eles provavelmente fariam com que essa pessoa se sentisse parte de um grupo especial de elite, que poderia realizar algo quase impossível. Leonel concluiu que a formação da sua constituição de 3 estrelas foi provavelmente algo semelhante. No entanto, isso não significava que ele não pudesse reconhecer a importância deles. No mínimo, ele sentiu que podia confiar na força da técnica porque sentia que podia confiar no tio Montes. O que Leonel não sabia, porém, era que o Criador não tinha exagerado nem um pouco. E o que ele também não sabia era que a constituição das 3 estrelas era apenas o começo. Ou melhor, ele não sabia até este exato momento. O corpo de Leonel começou a tremer num abandono violento. Dentro de sua glabela etérea, 3 estrelas girando lentamente de puro branco prateado de repente começaram a pulsar. No início foi sutil, mas em poucos momentos eles começaram a se expandir e a contrair tão violentamente que dobravam e até triplicavam de tamanho em um momento, antes de encolherem para o tamanho de um punho no momento seguinte. Tais movimentos violentos fizeram com que a mente de Leonel parecesse que poderia entrar em colapso a qualquer momento. Suas 3 estrelas foram a raiz de grande parte de sua habilidade mental. Graças a isso, ele foi capaz de reabastecer rápida e continuamente sua Dream Force. Como resultado, ele foi capaz de usar sua habilidade com um abandono quase negligente, com de repente se tornando instável assim, surgindo com pulsos de poder que abalaram a glabela etérea de Leonel. Parecia que a situação poderia piorar. A verdade é que isso não foi culpa da técnica. A constituição das 3 estrelas, pelo menos em seu estado atual, foi projetada para ser usada com a força da alma tridimensional. E ainda assim, Leonel não só usou a mais poderosa Dream Force, como também foi na 5ª dimensão. No entanto, onde havia perigo também vinham benefícios. Com as 3 estrelas aparentemente evoluindo sob a pressão da força dos sonhos da 5ª dimensão, seu caráter e qualidade geral estavam melhorando aos trancos e barrancos. Se o Criador da limpeza dimensional estivesse observando, eles seriam capazes de dizer que, apesar do fato de Leonel estar subitamente avançando em direção à 4ª dimensão, a qualidade de suas 3 estrelas estava na verdade se aproximando de algo mais próximo da 5ª dimensão. Isso, porém, foi apenas a ponta do iceberg. Foi então que a força estelar azul abriu caminho até a glabela etérea de Leonel, girando como se estivesse sob a influência de ventos selvagens. Parecia que queria destruir tudo em seu caminho e, comparado à mais dócil força estelar branco-prateada, tinha o peso e a força para fazê-lo. Felizmente, as barreiras da glabela etérea de Leonel eram comparáveis a uma existência na 5ª dimensão graças ao ramo de sabedoria do seu fator de linhagem Sov-Staral. Como resultado, embora o ambiente tremesse e uma forte dor de cabeça sacudisse a mente de Leonel, tudo conseguiu permanecer unido. A rodopiante Star Force azul começou a girar cada vez mais rápido. Com o passar do tempo e varrendo toda a glabela etérea de Leonel, sua forma tornou-se cada vez mais clara. Ou melhor, suas 3 formas sim. A força estelar azul começou a formar mais 3 estrelas naquele mesmo instante. Capítulo 866, uma varredura.
As 3 massas rodopiantes da Força Estelar Azul começaram a se comprimir enquanto a Força Estelar Branca Prateada continuava a pulsar. Eles se alimentaram, aparentemente tentando encontrar algum tipo de equilíbrio. No entanto, talvez na história da técnica, limpeza dimensional, ninguém jamais tenha formado todas as 3 estrelas da 4ª dimensão de uma só vez. Havia 3 camadas de base para a dimensional Cleance. A primeira foi para a 3ª dimensão, a segunda para a 4ª e a última para a 5ª. Cada um produziria no máximo 3 estrelas, das quais a maioria não seria capaz de formar nenhuma. Porém, muito menos não formando nenhum. Leonel de repente começou a formar 3 de uma vez e por mais que tentasse retardar o processo para que essa dor de cabeça terrível o deixasse em paz, nada funcionava. A verdade é que o corpo de Leonel já estava pronto para transbordar para a próxima dimensão há muito tempo. Sem mencionar o fato de que ele tinha um pai que recebeu o espírito mundano completo de um mundo com potencial de 8ª dimensão por um lado, por outro lado. Ele tinha um pai nascido de um mundo de 7ª dimensão que deu origem a um clã com um fator de linhagem com potencial da 8ª dimensão também. O fato de ele ter permanecido na 3ª dimensão por tanto tempo, enquanto espalhava seus limites através de seu corpo de metal e sua força onírica, era quase uma forma de blasfêmia. Se não fosse pelo fato de seu corpo não saber como progredir para o próximo nível, já o teria feito há muito tempo. Era como se um buraco tivesse sido aberto na barreira em direção à próxima vantagem de Leonel, grandes ondas de águas violentas atravessando-o e forçando-o cada vez mais. Se fosse dito que o melhor avanço era aquele que acontecia naturalmente, isso era mais do que natural. Era quase como um vinho trancado durante milhares de anos, fermentando a ponto de atingir uma potência que poderia nocautear alguém com um único sopro, quanto mais com um gole. O problema é que o corpo de Leonel devia ser a garrafa que continha tudo e estava prestes a desabar. Leonel rugiu para o céu, seu corpo pulsando com uma luz ofuscante. Ele podia sentir cada célula individual de seu corpo sendo inundada por uma torrente aparentemente interminável de energia. Seus vasos sanguíneos dilataram, seus nervos dispararam continuamente, impurezas vazaram de seu corpo como uma inundação, acumulando-se ao seu redor apenas para serem incineradas pela força estelar nas redondezas. Naquele momento, já havia passado tempo suficiente para que outro espírito se formasse, mas ele mal conseguia se moldar em uma silhueta antes de repente se ver destruído, incapaz de resistir a um único fio do momento da descoberta de Leonel. O cabelo de Leonel começou a cair mais uma vez do couro cabeludo, apenas para crescer rapidamente a um comprimento que envergonharia alguns rios. Os poros de sua pele se abriam e fechavam como se estivesse respirando, exalando odores fétidos que envergonhariam até mesmo o Oryx. Leonel podia sentir sua mente e seu corpo transcendendo. Foi a primeira vez que ele experimentou tal coisa. Leonel pensou que poderia prever como seria seu avanço para a 4ª dimensão. Afinal, ele já havia experimentado isso antes com seu Metal Bore e seu Dream Force. Não foi a mesma coisa? Mas ele estava errado. Ele não poderia estar mais errado. Esta foi uma experiência completamente diferente. Parecia que, em vez de avançar, ele estava se tornando uma pessoa completamente diferente, como se estivesse se desfazendo do que antes era para se tornar algo novo. Se Leonel tivesse que descrever a diferença, parecia que ele estava encarregado de construir um edifício enorme, mas por uma razão ou outra, ele começou a construir a fundação com tábuas de madeira. Sentindo que isso não bastava, ele escondeu aquelas tábuas de madeira no subsolo e trocou as camadas superiores do edifício por materiais de construção mais elaborados, como vigas de aço decoradas com vidro polido. No entanto, em última análise, a fundação do seu edifício ainda era fraca. As vigas de madeira mal conseguiam suportar o seu peso e faltava em grande medida a integridade estrutural. Finalmente, ele decidiu que havia cometido um erro. Mas como alguém reconstruiria uma fundação? A única resposta era derrubar tudo e reconstruir. Leonel sentiu como se cada uma de suas células estivesse renascendo. Era simultaneamente como se ele fosse o mais fraco que já fora e o mais forte, tudo ao mesmo tempo. À medida que seu corpo se reconstruía, lembrava-se do projeto anterior com facilidade. Ele reconstruiu seu corpo de metal, fazendo Leonel sentir como se tivesse se tornado centenas de vezes mais poderoso em um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, reconstruiu sua mente e sua Dream Force. Mesmo que algumas das bases ainda fossem muito fracas para a força dos sonhos da 5ª dimensão, eram poderosas o suficiente para que Leonel melhorasse aos trancos e barrancos. Leonel só conseguiu dividir sua mente em 1000 maneiras. Mas agora, ele sentiu que mesmo dividir-se em 50.000 maneiras não seria nem um pouco difícil. E ele ainda sentia como se sua mente estivesse ficando cada vez mais poderosa. Como se as correntes que aprendiam por mais tempo estivessem finalmente sendo liberadas uma após a outra. O rugido de Leonel ficou mais alto. Luzes ofuscantes que irromperam de seu corpo começaram a incinerar suas roupas e as impurezas que pingavam. Dentro da glabela etérea de Leonel, as 6 estrelas em reforma começaram a crescer explosivamente em tamanho junto com os limites de sua mente. Ao mesmo tempo, o corpo de seu núcleo mágico cresceu junto com ele, sua folhagem se tornou mais exagerada e o tronco de seu caule se expandiu ainda mais. De uma só vez, Leonel passou da 3ª dimensão para o pico da 4ª. Capítulo 867. Ops. O corpo de Leonel, que havia sido levantado da estrada estelar, caiu pesadamente sobre ela. Ele caiu de pé, mas seu rosto estava obstruído pela extensão de seu cabelo violeta claro. Cobriu seu corpo e seu rosto, caindo em cascata por centenas de metros como se tivesse vontade própria. Leonel exalou um suspiro. Mesmo debaixo de sua interminável pilha de cabelos, o vapor ondulante tornava sua presença conhecida. Os longos cabelos de Leonel voaram para fora do caminho, revelando um corpo que envergonhava até mesmo de Hephaestus. Apesar de Leonel nunca ter sido tão obcecado em treinar o seu corpo como Hefesto, parecia que a sua descoberta tinha reformado a sua imagem em algo que os romanos teriam esculpido em pedra branca. De cima a baixo, Leonel
Leonel estava coberto por uma camada de suor incolor que ainda bombeava o que restava das impurezas de seu corpo. No entanto, a essa altura, seu corpo havia se tornado tão puro que até mesmo seu suor liberava uma aura refrescante, cheirando como uma leve canela com apenas um leve toque de mel. As fibras de seus músculos podiam ser vistas sob sua pele, sua construção semelhante a um cordão de aço balançando e seguindo os contornos de seu bronzeado. Seu abdômen parecia ter muitos pares para um ser humano normal e grandes veias bombeadas por todo o corpo, dando-lhe uma vascularização que envergonhava a maioria dos fisiculturistas. E no entanto, ele era uma máquina esbelta e explosiva, até mesmo nos quadríceps e panturrilhas definidos. Leonel sabia que isso devia ser resultado do seu metal body. Ele nunca teve músculos tão definidos em sua vida, apesar de sempre ter estado em forma. Essa era definitivamente a única explicação, e ele estava correto. Quando o corpo de Leonel foi reconstruído, a força explosiva de seu corpo metálico pôde finalmente se manifestar. A força protuberante que esteve escondida todo esse tempo se deu a conhecer, ameaçando explodir da pele de Leonel. Se alguém arrancasse toda a pele de Leonel e desse uma olhada nos músculos abaixo, em vez de um rosa puro e saudável, seria tingido com um leve bronze que fazia parecer que seu próprio corpo estava se tornando uma máquina. Embora Leonel pudesse dizer que ele também estava muito mais pesado do que no passado, de alguma forma ele se sentia simultaneamente leve como uma pena. Cada respiração o enchia com uma energia aparentemente infinita, cada batimento cardíaco circulava seu sangue em velocidades impossíveis. Ainda assim, Leonel não esperava chegar ao topo da quarta dimensão numa varredura como esta. Ele ainda não tinha ramificado seus caminhos nodais, então foi bastante chocante que ele tenha conseguido fazê-lo, pelo menos na primeira inspeção. Em última análise, a quarta dimensão tratava de trazer o corpo ao padrão para lidar com as evoluções subsequentes pelas quais passaríamos no futuro. No entanto, Leonel, que tinha um corpo metálico de nível 9, já havia estabelecido a base perfeita para isso. A quarta dimensão fez uso de caminhos nodais para conseguir isso, mas o corpo de metal de Leonel fez uso de suas runas de bronze. Era preciso lembrar que, como Leonel conseguiu abrir o portão da quarta dimensão de seu fator de linhagem de sinergia metálica para o 9º nível, até mesmo seus próprios ossos foram esculpidos com suas runas. Graças a isso, a profundidade e completude do corpo de metal de Leonel estava no nível mais alto possível, permitindo-lhe completar a mesma tarefa que Nodal Patvai seria capaz e permitindo assim que seu corpo fosse capaz de resistir a ser preenchido até a borda com Star Force, imediatamente após sua descoberta. Claro, isso não significa que as runas de Leonel poderiam substituir seus caminhos nodais. Se ele não começasse a formá-los sozinho, isso causaria problemas no futuro. Mas, pelo menos por enquanto, não houve problema em tratá-los de forma intercambiável. Leonel assentiu para si mesmo, girando os antebraços diante dos olhos. Ele ainda não conseguia acreditar em todas as veias aparecendo em seu corpo. Isso quase não parecia natural para ele. Assim que terminar de formar meus caminhos nodais, devo ser capaz de entrar na quinta dimensão imediatamente. Então, não acho que isso levaria mais do que alguns meses. A parte infeliz do corpo de metal de Leonel era que, devido à sua robustez, reorganizar suas células e formar novos caminhos era agora muito mais difícil. Se ele não tivesse um corpo de metal, talvez apenas alguns dias teriam sido suficientes para terminar, já que ele tinha força estelar mais que suficiente e não enfrentaria gargalos. Mas Leonel não ficou muito desapontado. Houve pessoas presas na quarta dimensão durante toda a vida. Além disso, alguns meses provavelmente ainda o deixariam preso neste lugar, então não faria muita diferença de uma forma ou de outra. Leonel balançou a cabeça, agarrando o cabelo e cortando-o novamente. Ele sentiu que seu cabelo era facilmente dezenas de vezes mais resistente do que no passado, mas graças ao seu poder do rei, era igualmente fácil de cortar. Ainda sem barba, Leonel balançou a cabeça, esfregando o queixo em decepção. Em algum lugar lá no fundo, Leonel sentiu que não tinha barba porque estava progredindo muito rápido. E se ele sentisse que tinha 21 anos, mas seu corpo ainda parecesse ter 17? Quão deprimente isso seria? Não que um jovem de 17 anos sem qualquer tipo de pelo facial fosse exatamente normal para começar. Talvez ele simplesmente não tenha ganhado na loteria genética. É claro que se outros o ouvissem pensar tal coisa, não haveria tomates suficientes no mundo para atirar nele. Esqueça, vou ficar com cara de bebê para sempre. Leonel guardou o cabelo como havia feito antes. Ele não tinha certeza por que fez isso, mas sentiu que seria uma pena se livrar dele por algum motivo. Quem sabe talvez um dia seja útil. Com isso, Leonel avançou. O que ele não esperava, porém, era que sua velocidade fosse tão rápida que ele saltaria mais de 200 metros num piscar de olhos. Quando ele derrapou e parou, ele já estava na marca dos 500 metros seguintes. Ops! Capítulo 868. Não apenas um único passo. O punho de Leonel disparou para frente, destruindo a cabeça do espírito. Depois que terminou, ele quase se sentiu mal por isso. Ele reagiu o mais rápido que pôde e nem pensou muito. O pobre rapaz nem teve a chance de dar uma boa olhada em seu rosto. Eu deveria colocar algumas roupas. Leonel, infelizmente, não tinha outra calça de moletom, então só pôde usar a calça martelo branca da Valiant Heart Mountain. Teria que servir por enquanto. Apesar do sucesso, Leonel não sentiu qualquer tipo de complacência. O caminho à frente ainda parecia interminável e era impossível dizer quantos adversários mais ele precisaria enfrentar. Quem sabe, talvez depois de mais 100 rodadas, ele voltaria a ficar sem ar. Pensando até esse ponto, Leonel mediu a mudança de força que calculou com seu último salto e ajustou-se imediatamente.
Só fazia sentido que ele tivesse errado o alvo assim. Embora Leonel tivesse dado passos comedidos no passado, isso não significava que ele estava indo devagar, pelo menos não aos olhos de um ser humano normal. Afinal, ele tinha que percorrer 1 quilômetro em menos de 100 segundos, seria como correr aqueles 100 metros 10 vezes em velocidade tridimensional de classe mundial. Ele estava tentando atingir essa velocidade mais uma vez, mas esqueceu de levar em conta a mudança na força de seu corpo porque sabia que o tempo estava acabando antes que o espírito aparecesse novamente. Ele não queria assumir nenhum peso adicional que não fosse necessário. Leonel piscou. Seu peso não tinha aumentado. O olhar de Leonel se estreitou. Será que este não foi o julgamento? Ou será que ele ainda estava no nível da 4ª dimensão e, como tal, desde que limpou a marca, não teria que lidar com nenhuma das desvantagens por enquanto? Leonel não tinha certeza do que era. Ele realmente não tinha informações suficientes. Ele já havia tentado perguntar ao dicionário sobre isso, mas ele funcionava principalmente para escanear coisas. As informações armazenadas eram limitadas e parecia não ser capaz de escanear esta região de teste. Quanto mais Leonel avançava, menos enigmático e onisciente o dicionário parecia se tornar. Leonel avançou, mas depois de se ajustar, seus passos ainda eram calmos e perfeitos. Como ele não sabia quanto tempo isso iria durar, ele precisava usar todo o tempo que tinha para melhorar o máximo possível. O próximo mistério que ele escolheu resolver era bastante simples na superfície, mas quanto mais ele cavava, mais seu olhar se estreitava. Por que é que as suas estrelas branco-prateadas eram branco-prateadas enquanto as suas estrelas azuis eram azuis? Foi uma pergunta bastante inocente. A resposta também parecia óbvia. Havia apenas a força estelar branco-prateada na Terra e apenas a força estelar azul aqui. Mistério resolvido, certo? Porém, se alguém concluísse isso não significaria que a força ou as habilidades de sua estrela dependiam de onde você as formou. Nesse caso, isso significava que Leonel estava em desvantagem porque formou suas primeiras 3 estrelas em um mundo da 3ª dimensão? Algo tão importante, o Criador não deveria ter mencionado? Ou aquele bastardo sádico estava pregando peças de novo? Foi fácil cair nesta crença, até Leonel sentiu que poderia ser verdade. Mas algo sobre tudo isso parecia estranho, como se Leonel estivesse faltando alguma coisa importante. Claro, havia também a possibilidade de Leonel estar errado e isso era verdade. Mas nesse caso ele poderia substituir a energia fundamental de suas estrelas? Com muito mais mentes para trabalhar, Leonel designou uma para forjar seus caminhos nodais, depois dividiu o resto entre seu domínio de lança, compreendendo suas estrelas e formulando novas artes de mago elemental estelar. Quanto ao motivo pelo qual ele atribuiu apenas um único aos seus caminhos nodais, foi porque quanto mais ele formasse de uma vez, mais força estelar seria necessária. Não seria inteligente se esgotar em um ambiente de batalha tão intenso. Leonel continuou em frente como um louco, com apenas melhorias em mente. Tudo o que ele conseguia pensar era em se tornar um passo mais poderoso a cada segundo, sem saber que tipo de desafio o esperava. Claro, ele não tinha ideia de que estava atualmente em último lugar e até mesmo o penúltimo indivíduo estava a várias centenas de batalhas à sua frente. Tudo bem. Aina falou com indiferença, brandindo seu machado. Apesar da velocidade com que ela balançou, não houve nenhum som de vento assobiando, nem o ar mudou. Seu pai simplesmente assentiu e desapareceu mais uma vez. Agora há pouco, Miel veio trazer a notícia de uma oportunidade de entrar em uma zona subdimensional da família Viola. Entrar em uma zona em um mundo da 6ª dimensão era um sonho tolo para a atual Aina. Era preciso lembrar que uma zona normal era um local onde os reinos dimensionais superiores tocavam os reinos dimensionais inferiores. Isso significava que as zonas que apareceriam aqui poderiam muito bem ter ameaças da 7ª dimensão. Dito isto, a família Viola controlava mais do que apenas um único mundo, e entre eles, havia zonas mais apropriadas nas quais se podia entrar, especialmente se as coisas fossem realizadas em equipe. Dias depois, Aina não se viu em outro mundo, mas sim em uma lua. A atmosfera era rarefeita, o solo coberto de areia vermelha e seca e rochas, e as estrelas brilhantes ao longe faziam com que alguém sentisse um pavor eterno pelo calor. Ao seu lado, tanto Yuri quanto Savagnin estavam presentes, todos vestindo o que poderiam ser consideradas excelentes armaduras flexíveis até mesmo para guerreiros da 5ª dimensão, acentuando suas figuras com bastante perfeição. Naquele momento, um jovem de cabelos negros profundos e olhos violetas cintilantes deu um passo à frente. Eu sou Samson, o general júnior da 6ª cidade. Eu sei que alguns de vocês podem ficar desapontados, já que geralmente é trabalho de Richard apresentar potenciais vassalos ao seu primeiro julgamento, mas ele foi subitamente convocado há algumas semanas para uma missão importante, então vocês terão que se contentar comigo. Sansão sorriu levemente. Apesar de sua franqueza e cordialidade, a decepção no rosto de muitos não pôde ser escondida. Como eles passaram de Richard, um potencial herdeiro da família Viola, para Samson, alguém da 6ª cidade. Este não foi apenas um único passo abaixo. Capítulo 869. Os fracos e os fortes. O general júnior não poderia ser desprezado. Na verdade, além de ser um herdeiro em potencial, era a classificação mais alta que um jovem da linhagem Viola poderia ter. Quando o mundo atingia um certo nível, especialmente para a família Viola que atingiu o auge do seu potencial, a única maneira de crescer e expandir era conquistando as terras de outros mundos. Claro, a melhor maneira de fazer isso não era lutar contra mundos do seu nível. Em vez disso, a melhor maneira era mirar nos mundos abaixo de você. Os mundos de nível inferior tinham certas proteções. Isso veio de acordos tácitos, proteção por mundos de nível superior e ou barreiras naturais. A Terra, por exemplo, está entre alguns mundos de nível inferior que tinham todas essas 3 camadas de proteção.
Devido ao seu talento, ganhou o favor de numerosos mundos de alto nível, todos os quais investiram de uma forma ou de outra no seu progresso contínuo. Além disso, devido ao seu nível dimensional excepcionalmente baixo, as barreiras naturais de proteção que possuía eram muito além da maioria. Era preciso entender que cruzar as dobras da realidade era sempre perigoso. No entanto, passar de uma dobra dimensional de realidade superior para uma dobra inferior como um ser dimensional superior foi excepcionalmente difícil e excepcionalmente perigoso. A única exceção a isso é se alguém tiver uma certa afinidade com a dobra da realidade em questão, por exemplo, ter nascido lá. Tudo isso para dizer que os generais juniores da família Viola desempenharam um grande papel no reforço de sua força. Foram eles que lideraram campanhas para mundos de nível inferior e os conquistaram em nome de sua família. Ganhar esse direito definitivamente significava que você estava entre os melhores que a família Viola tinha a oferecer. No entanto, ser da sexta cidade foi um pequeno golpe no prestígio de Sansão entre eles. O patrimônio da família Viola era formado por 10 cidades. Estes foram nomeados por número e passaram do 9º ao 1º. A 10ª cidade era conhecida como a cidade principal. A competição dentro da família era acirrada e até mesmo a cidade em que você morava era considerada uma medida de seu valor. Ser da sexta cidade significava que, embora Sansão não estivesse no fundo do poço em termos de talento, ele também não tinha muito prestígio. Isto acontecia especialmente porque entre os jovens daqui, muitos deles viviam na cidade principal. É claro que suas acomodações não tinham nada a ver com sua própria força. Os seus pais eram vassalos que provaram o seu valor durante um longo período de tempo e, como tal, ganharam o direito de viver na cidade principal entre os membros mais importantes da geração mais velha. Este número incluía Aina, Yuri e Savai. Como Miel não tinha outra família, é claro que eles também se mudaram para a cidade principal e tiveram talvez as melhores acomodações de todos os presentes. Porém, ao contrário de muitos outros jovens aqui, eles não sentiram nenhum desdém, nem demonstraram isso em seus rostos. Eles não estavam aqui há tempo suficiente para desenvolver uma atitude tão elitista. E mesmo que fossem, eram liderados por Aina, que não se importava em se preocupar com tais bobagens supérfluas. Suas emoções estavam praticamente equilibradas o tempo todo ultimamente. O olhar de Sansão varreu os jovens, suas mãos cruzadas atrás das costas e seu sorriso desaparecendo lentamente. Entendo. Todos vocês pensam que porque sou da sexta cidade e muitos de vocês provavelmente moram na cidade principal ou na primeira cidade, todos vocês estão acima de mim? Para os meros filhos de vassalos, todos vocês realmente têm muita coragem. Richard me pediu para vir para que eu pudesse descobrir se haveria alguém digno de se juntar a seus servidores e ajudá-lo a reivindicar o direito à sucessão, mas vejo que todos vocês não passam de lixo. O desdém que o grupo imediatamente transformou em raiva. Um jovem vestindo um conjunto pesado de cinza fosco deu um passo pesado à frente. Sob a gravidade um pouco mais fraca da lua vermelha, seus movimentos eram amplos e desenfreados. Eu não vou ficar aqui e ser insultado por um idiota da sexta cidade. Então sente-se. Bang. O jovem não conseguiu nem terminar a frase antes de encontrar seu rosto torcido na rocha vermelha que deveria estar sob seus pés. Sansão estava diante dele, esfregando o rosto na terra com o pé. Quase ninguém o viu se mover. Sua velocidade estava além deles. Seus meios estavam além deles. Sua força estava além deles. Você, a voz abafada do jovem foi praticamente engolida pelo chão. Não importa o quanto ele se movesse, ele não conseguia se libertar. Para piorar a situação, quando pensou que conseguiria, sentiu que se continuasse, acabaria arrancando o próprio pescoço do próprio corpo. Vocês todos devem se achar muito especiais, hein? O sorriso amigável de Sansão se transformou em um sorriso quase diabólico, seu cabelo preto balançando mesmo na ausência de vento. Você já se perguntou por que parece que sempre há outra família vassal sendo escoltada para fora da propriedade da família Viola todos os dias? É porque vocês são ainda mais inúteis do que os jovens mestres que vocês odeiam. Vocês, herdeiros vassalos, raramente são bons o suficiente para assumir o manto de seus pais e mães. Enquanto nós, de sangue Viola, temos que arranhar e lutar por tudo o que temos, todos vocês vivem uma vida de luxo, sem ter que se preocupar com sucessão, sem ter que se preocupar em ser apunhalados pelas costas, sem ter que se preocupar em se proteger de seus próprios irmãos. É muito engraçado se você me perguntar. Todos vocês se atrevem a me desprezar quando é o sangue, o suor e as lágrimas de pessoas como eu que os mantém tão despreocupados. Você sabe por que todos vocês se atrevem a ser assim? Porque você é fraco e há um idiota mais forte do que você, disposto a proteger suas pequenas existências frágeis. Para piorar as coisas, você acha que eles lhe devem essa proteção. Mas o que você vai fazer quando essa pessoa se for? Capítulo 870. Espadas. Sansão tirou o pé da cabeça do jovem blindado e o chutou em direção a uma estação retransmissora não muito longe deles. Tire esse bastardo da minha vista. Não tenho interesse em proteger o peso morto. Não havia um pequeno número de jovens da linhagem Viola que estavam insatisfeitos com o sistema vassalo. Mas não havia nada que pudessem fazer. Eles não tinham o poder de mudar as coisas e, mesmo quando a maioria deles ganhou o poder, optaram por deixar as coisas como estavam. O problema era que os vassalos não tinham uma ligação muito forte com a família para começar. Eles eram essencialmente pistoleiros contratados glorificados. Então, o melhor método que a família Viola tinha para manter esses especialistas ao seu lado era tratar bem suas famílias. Se um vassalo morresse no cumprimento do dever, sua família também seria bem cuidada. No entanto, caso esse vassalo não tivesse um herdeiro, a sua família não seria autorizada a permanecer na propriedade Viola.
O problema era que os descendentes dos vassalos tinham um senso de valor exagerado. E isso foi especialmente verdade para os descendentes dos vassalos da segunda, primeira e principal cidade. Isso ocorreu porque os vassalos nessas cidades estavam entre os mais importantes envolvidos nas guerras de sucessão. Em tal situação, não seria tolice ofender um membro da família de tal vassalo? Então, por que Sansão se atreveu a fazer isso? Foi porque Richard era um caso especial. Ele teve o apoio de um dos dois vassalos eternos, uma das duas únicas famílias vassalas que conseguiram transmitir seu título de geração em geração. Além disso, a origem de sua mãe não era simples e caso ele tivesse sucesso na atual expedição em que participava, havia 60% de chance de que o pedido de sucessão fosse dele. Além disso, o jovem que ele acabará de expulsar tinha um pai que era vassalo da segunda cidade. E dada a sua falta de talento, não havia como esse título ser repassado. Além disso, no que diz respeito a Sansão, os potenciais herdeiros que não ousaram ofender os jovens vassalos. Para começar, nunca tiveram a chance de ocupar a posição de chefe. Tudo bem. Sansão bateu palmas, sentindo que havia estabelecido sua autoridade suficientemente bem. Esta zona é bastante especial. De acordo com nossas ferramentas de análise, na verdade parece estar relacionado ao general Fai. Depois de fazer algumas pesquisas, descobriu por quê. Esta região foi uma das que o general conquistou na juventude. Foi só depois da queda do império que ele caiu em nossas mãos. Sansão estava prestes a continuar explicando, mas viu os olhares vazios em todos os seus rostos. Mesmo as poucas que ele considerava comparativamente melhores que as outras, como aquelas 3 mulheres mascaradas ali, não pareciam saber do que ele estava falando. Ele balançou a cabeça, lamentando o estado desses jovens, como se não fosse realmente mais jovem que muitos deles. Desde muito jovem, ele treinou para ser general. Além disso, como membro da linhagem principal da família Viola, ele também foi treinado com todo tipo de história. No entanto, a lenda do general Fai não deveria ser algo que fosse necessário ser um fã de história para conhecer. Como alguém poderia estar na sexta dimensão e nunca ter ouvido falar do Império Prateado? O nome parecia simples, mas era apenas uma parte infeliz da linguagem que se perdeu na tradução. Para o general Fai e seu povo, Silver representava o maior prestígio, uma glória incomparável, mas o mais importante e subestimado, talento não refinado que subiu ao topo. Esta última definição é a razão pela qual a prata foi a tradução mais adequada, pois sempre perdia para materiais mais preciosos como ouro, diamante ou platina. Mas ainda não era exatamente perfeito. Nossa galáxia dos 3 pilares? Esqueça, não estou desperdiçando meu fôlego. Tudo o que você precisa saber é que é bem possível que tenhamos que enfrentar o general Fai em sua juventude. Não tenho tempo nem paciência para proteger todos vocês, então alguns podem morrer. Se você não quiser ver as tampas do seu caixão fecharem mais cedo, siga minhas instruções e pare de besteira. Com isso, Sansão se virou e desapareceu em um portal giratório, com quase uma dúzia de jovens seguindo-o. Foi realmente uma sensação estranha. As zonas pareciam transmitir lendas de uma época muito antiga. Mas, o que aconteceria se essa era ainda não tivesse exatamente terminado? A discussão entre Eira e Oryx não pareceu durar muito, apenas 3 horas. E ainda assim, parecia que a tribo de repente se tornou um barco a remo balançando em meio a um oceano de ondas naquele pequeno momento. As promessas que ela fez foram bastante monumentais. Ela prometeu entregar este mundo a eles, prometeu que eles teriam um lugar nesta galáxia e prometeu que o sucesso dela seria deles. Os Oryx não eram tão ingênuos para simplesmente acreditar em tudo que era jogado contra eles. Afinal, eles eram uma raça de pessoas inteligentes. E eles tinham experiência mais que suficiente em lidar com humanos, e até mesmo com a muito mais poderosa Valiant Heart Mountain, ou melhor, a Valiant Heart Mountain do passado. Porém, a tentação também foi grande. Em seu estado atual de hiperevolução, o Oryx tinha uma janela muito pequena para disparar a alturas maiores ou cair, para nunca mais se levantar. Hyperevolution não era algo que você pudesse simplesmente ficar de braços cruzados e colher os benefícios. Era a última chance que este mundo lhes dava para reivindicar o que era deles. Se eles não pudessem lutar por isso, estariam acabados. Mas se eles se perdessem nas ervas daninhas lutando contra a moribunda Valiant Heart Mountain, ficando sem espaço suficiente para se expandirem além deste mundo, então teriam desperdiçado uma oportunidade de ouro. De todas as coisas, pensamentos e planos que o autor tinha vindo, o que mais lhe faltava eram os recursos que a tribo Oryx precisava para romper as barreiras que os impediam. Recursos que Eira tinha de sobra. Capítulo 871. Problema. Eira não demorou muito para ser bem-vinda. Ela muito habilmente não pressionou muito e se virou para sair no momento em que disse sua parte. A única coisa que ela deixou para trás foi um método de contatá-la e nada mais. Muito depois de ela ter partido, um silêncio pesou sobre a sala do conselho. Até Raimundos não disse nada. Eltor estava sentado em um canto, com a testa franzida. Ele realmente estava sendo empurrado para uma posição com a qual não sabia como lidar. A boa notícia era que, embora Eltor não soubesse nada sobre Eira, o que ele sabia era sobre a tensão entre a guilda Via Láctea e Leonel. Afinal, Leonel não o deixaria sem uma informação tão valiosa e definitivamente tinha uma forma de entrar em contato com Eltor. A questão era que Eltor tentou entrar em contato com Leonel, mas não conseguiu fazê-lo repetidamente. Leonel havia dito que isso poderia ser uma possibilidade, mas isso não impediu que fosse um grande problema quando realmente aconteceu. A partir daí, não houve nada além de problemas. Eltor não tinha ideia de quem era Eira, então ainda não tinha certeza se deveria ser cauteloso com ela ou não. E ao mesmo tempo, ele não tinha uma refutação dos benefícios que ela potencialmente proporcionaria. A coisa mais óbvia a fazer seria usar o cartão da desconfiança. O problema era que não havia motivo real para desconfiar de Eira com exceção de um. Ela era humana. Por razões óbvias, Eltor seria um tolo se usasse esta carta para tentar influenciar o Oryx. Por quê?
porque em apenas alguns meses ou no máximo alguns anos, Eltor definitivamente teria que transferir qualquer força que ganhasse do Oryx para Leonel. Se neste momento ele tentasse sufocar o crescimento deles usando a desconfiança nos humanos como desculpa, então o que ele faria quando essa hora chegasse? Quando fosse exposto que ele estava trabalhando para um humano o tempo todo, não apenas qualquer confiança que ele havia construído desmoronaria, como qualquer chance que eles tivessem de uma transição suave viraria fumaça. Já era controverso, pois Leonel tinha ligações com a Valiant Heart Mountain, que os oprimia há tanto tempo. Eles realmente não podiam se permitir mais variáveis para arruinar coisas como essa. Eltor entrou em estado de calma. O estresse não era algo com o qual ele não estava acostumado a lidar. Afinal, ele era o príncipe de um império e queria ser um grande general. Desde quando essas pessoas desistiram antes mesmo de tentar? Neste momento, todos acreditam que venho de um império Oryx, e isso é verdade. Não é mentira. O problema é que meus irmãos e os outros ainda estão presos naquela tábua de prata. E desde que meu pai morreu, Leonel não tem como ressuscitá-lo em pouco tempo. É até possível que meu pai nunca mais consiga voltar. Eltor fechou os olhos e respirou fundo. A pressão deste acordo potencial empurrará esta tribo Oryx em duas direções. A primeira é que eles aproveitarão esta oportunidade para tirar vantagem de sua hiperevolução. Eu não ficaria bravo com eles por aproveitarem essa chance. Não conseguimos aproveitar muito bem a nossa. No mundo de Eltor, ele tinha ouvido falar do estado de hiperevolução de seu povo. Na verdade, sua aparência aparentemente humana, com exceção de seus chifres, junto com sua forma de batalha, eram todos elementos disso. Porém, o pessoal de Eltor não conseguiu maximizar sua hiperevolução. Se tivessem feito isso, não teriam sido obrigados a compartilhar seu mundo com Alexandre. Embora Eltor continuasse se referindo a coisas assim, a realidade era que o mundo que ele havia experimentado era apenas um dos muitos potenciais futuros ramificados do planeta Valente. Então, ele estava bem ciente do quão importante era o estado de hiperevolução. Embora ele tivesse se beneficiado disso, ele seria ainda mais poderoso se seus ancestrais tivessem feito melhor uso dele. Então, ele realmente não podia culpar esta tribo por ter sido tentada. A segunda opção ou caminho é que a antipatia deles pelos humanos fará com que a pressão que enfrentam aumente. Cada vez mais pessoas vão querer saber mais sobre minhas origens. Eles vão querer saber onde está meu pessoal, o que teriam que fazer para ir. A urgência deles estará em outro nível. Eltor exalou um longo suspiro. A única maneira de consertar isso são os recursos. Eles precisam de recursos. A tribo Oryx não precisava de armas ou tesouros. O que eles precisavam era de nutrição e energia. Eles precisavam estimular e treinar seus corpos para maximizar seu potencial. Eles precisavam de treinamento e sparring para chegar ao seu limite. Somente assim eles seriam capazes de maximizar seu estado de hiperevolução. Este último poderia ser fornecido pela Eira. Obviamente, ela iria querer enviá-los para inúmeras batalhas, ou então ela nunca teria vindo aqui. No entanto, se eles também dependessem de Eira para o primeiro, ou seja, as fontes de alimento e energia, então eles não seriam apenas guerreiros, seriam escravos. Ser guerreiros era bastante fácil de se libertar, mas se eles se tornassem dependentes, era assim que seriam controlados. A verdade é que a situação não era tão ruim quanto parecia. Assim como Leonel não sabia o que Eira estava fazendo, Eira também não sabia que Leonel estava puxando lentamente o Oryx para o seu lado. Se Eltor conseguisse fazer com que o Oryx pudesse usar Eira e não ser manipulado ou abusado por ela, então isso poderia muito bem ser uma coisa boa. A questão final, porém, era como. Naquele momento, no momento em que Eltor estava quebrando a cabeça, ele sentiu um movimento dentro de seu anel espacial que fez seus olhos se estreitarem. Quando ouviu a mensagem que recebeu, pensou profundamente antes de a sentir interiormente. A mensagem não era de Leonel, mas... Pequeno, o que você acha de tudo isso? As palavras de Raimundos interromperam os pensamentos de Eltor. Naquele momento, vários olhares se voltaram para o excessivamente bonito príncipe Oryx. Capítulo 872. Aceite. Eltor ergueu os olhos para encontrar o olhar sombrio do chefe da tribo. Ele não respondeu imediatamente, em vez disso olhou em volta e avaliou as reações de todos os outros. Como era de se esperar, nem todos ficaram felizes com o fato de Eltor expressar sua opinião primeiro. Embora os homens que faziam parte do conselho Oryx fossem muito mais comedidos do que aqueles que arranjavam brigas com ele dia após dia, no que dizia respeito a Eltor, eles eram apenas melhores em esconder isso. Nenhuma maturidade faria com que um homem se sentisse bem com sua esposa sendo tão atraída por outra pessoa. Diante disso, Eltor só conseguiu balançar a cabeça. Seu cheiro nem estava presente enquanto ele estava em sua forma normal. Mas para provar que era um Oryx naquela época, ele não teve escolha senão entrar em sua forma de batalha que praticamente imprimiu seu cheiro na mente de todos. Felizmente, Leonel esperava por isso e construiu alguns contraplanos, mas ainda levariam tempo para serem implementados. Isso não poderia ser mudado. Dito isto, esta foi uma oportunidade para trazer à tona o prazo através de algumas medidas. Acredito que devemos aceitar. Muito menos os outros, até Raimundos ficou surpreso com essas palavras. Ele não era um tolo. Ele poderia dizer que Eltor havia sido trazido para amarrar todos eles. Na verdade, a aparência de Eira não era diferente de atrapalhar seus planos. O fato de Eltor querer que eles se juntassem a ele não era segredo, não era algo que ele pudesse esconder. O único segredo real era que ele estava trabalhando a mando de Leonel, e não de algum misterioso e desconhecido reino de Oryx. Essa informação foi mais que suficiente para eles entenderem que Eltor pode muito bem ser contra isso. Raimundos perguntou primeiro a Eltor precisamente porque sabia de tudo isso. Ele não queria que sua pequena tribo terminasse em uma luta pelo poder entre duas entidades. Eles sabiam muito pouco sobre os mundos fora do planeta Valente. Poderia muito bem haver um reino Oryx do qual eles nunca tinham ouvido falar. Mas pense por um momento. Por que tal reino se esforçaria tanto para enviar um príncipe para recrutá-los?
Mesmo que fossem da mesma raça, basta ver a interação entre os humanos para saber que isso normalmente não é suficiente para manter a paz. Não há razão para tal reino se preocupar com um grupo que eles não considerariam diferente de um bando de caipiras. Por que então Eltor viria? Não era óbvio. Ele precisava da força deles. E se fosse esse o caso, isso não significava que este reino estava em apuros. Era uma conclusão muito lógica para se chegar e que nem Leonel nem Eltor os culpariam por ter feito. Na verdade, era quase preferível que acreditassem nisso. Era da natureza dos inteligentes não acreditar no que era bom demais para ser verdade. Alguém que era enlugado e tinha visto grande parte do mundo não aceitaria facilmente que algum poder superior o estivesse ajudando pela bondade de seu coração. Enquanto Raimundus e os outros acreditassem que Eltor tinha um propósito para usá-los, eles próprios poderiam avaliar a situação. Se as coisas fossem na forma de uma transação, seriam mais fáceis de engolir, especialmente se o Oryx sentisse que elas tinham alguma utilidade. Oryx não tinha medo da batalha. O que eles queriam manter era o orgulho e a dignidade. Além disso, eles nem se importariam de se afogar em um rio de sangue. Contudo, foi exatamente por todas essas razões que as palavras de Eltor foram tão desconcertantes. Ele dizendo isso fez Raimundus levantar a guarda. Parecia bom demais para ser verdade e quase redefiniu Eltor de volta à estaca zero. Até isto é, Raimundus continuou. Da mesma forma que eles querem nos usar, não podemos usá-los também? Eltor disse. O olhar sombrio de Raimundus se estreitou. Continuar. Sua tribo está atualmente em estado de hiperevolução. O que eu não contei a vocês antes é que meu reino também já esteve nesse estado. É por isso que tenho duas formas nas quais posso entrar, uma das quais é capaz de esconder meu cheiro. Raimundus olhou para os outros anciãos e todos assentiram simultaneamente. Parecia que eles também haviam chegado a essa conclusão há muito tempo. Mas isso foi perfeito para Eltor, tornou-o mais confiável, especialmente porque ele já estava usando grandes grãos de verdade. Infelizmente, embora eu seja bastante talentoso como resultado do nosso período de hiperevolução, nunca tiramos proveito dele. Meu pai sempre disse que se nos preparássemos adequadamente, até a própria galáxia estaria na palma de nossas mãos. A temperatura da sala pareceu aumentar, o sangue dos guerreiros que corria em suas veias surgindo em velocidades mais rápidas. Eu mesmo nunca quis ser rei. Na minha opinião, nós, Oryx, não fomos feitos para governar, mas para conquistar. Qualquer que seja o meio pelo qual possamos agarrar essa força maior, é o caminho que devemos seguir. Não há ilusão aqui. Quero que todos vocês se juntem ao meu reino como guerreiros sob nossa bandeira. No entanto, também estou perfeitamente consciente da actual fraqueza do meu reino e da sua incapacidade de ajudar a todos. Ao mesmo tempo, não quero ver meu colega Oryx cair nas mãos de alguém que só quer te usar sem te entender. Então, eu digo para usá-la. Aproveite-a como uma oportunidade de ver o universo mais amplo, de lutar em campos de batalha maiores. Estarei lá para lutar ao seu lado. Também posso garantir que meu rei fará tudo ao seu alcance para garantir que você não dependa de estranhos. Podemos aproveitar esta oportunidade para fazer esta galáxia. Não, este universo, tema o nome do Oryx. A voz de Eltor cresceu. Mesmo que ele nunca quisesse ser rei, que general não conseguiria reunir seus soldados, essa paixão ardente que ele via refletida em seus olhos era exatamente o que ele queria. O Oryx surgiria novamente. Eltor rolou seu anel espacial entre os dedos, uma determinação indisfarçável iluminando seus olhos. Capítulo 873. Estrelas. Muitas horas depois, Eltor voltou para uma pequena casa de madeira e feno. Quando ele fechou a porta, ele soltou um longo suspiro. Ele não tinha certeza se havia feito a escolha certa ou não, mas seu instinto lhe disse que este era o melhor cenário para o momento atual. Se as intenções daquela mulher vestida de amarelo eram puras ou não, ele não tinha ideia. Ele só poderia fazer o seu melhor para garantir que esta tribo Oryx sobrevivesse. Sentado em uma esteira de finas tiras de madeira amarradas, Eltor acalmou a respiração. Já era hora de ele começar seu regime de treinamento noturno. Mas primeiro, Eltor tirou o talismã de dentro de seu anel espacial. Ele não se preocupou em ser ouvido porque Leonel já havia deixado alguns dispositivos de segurança para isso. Ele repetiu a mensagem que recebeu anteriormente e acenou com a cabeça para si mesmo. Como ele havia pensado antes, esta mensagem não era de Leonel. Pelo contrário, foi de uma pessoa chamada Alan. Lembrou-se de Leonel descrevendo-o como um homem que usava óculos por diversão. Se bem se lembrava, Leonel parecia ter rido demais daquela perspectiva, humor que não entendia muito bem. Claro, ele não tinha como saber que o próprio pai de Leonel também usava óculos sem motivo. Não fazia sentido no passado, considerando a tecnologia da Terra, e fazia ainda menos sentido agora que Leonel sabia o quão poderoso seu pai provavelmente era. Leonel, por algum motivo, achou divertido comparar Alan ao pai, outra coisa que Eltor não entenderia. Porém, se Eltor conhecesse Alan, saberia por que Leonel achou aquilo tão hilário. Antes do avanço de Leonel para a quarta dimensão, pode-se dizer que o físico de Alan era o melhor de todos eles. O homem era esculpido o ano todo e nunca fazia pausa em nada, fosse na dieta ou no treinamento. Mas ao mesmo tempo ele não perseguia mulheres, sempre usava roupas largas e fazia cosplay como se fosse um nerd, a ponto de ficar obcecado por programação de computadores. Se não fosse porque eles dividiam um vestiário, nenhum deles jamais saberia o quão rasgado Alan estava. Leonel conhecia Alan há tanto tempo que tudo lhe parecia normal a essa altura. Mas ele percebeu quando estava tentando descrevê-lo para Eltor que todos os seus companheiros de equipe eram um bando de esquisitos, então ele riu fora de si. Deixando isso de lado, Alan contatou Eltor para informá-lo de que havia conseguido estabelecer contato com Kaela e os outros ex-membros da facção do vidro polido. Muito em breve, Eltor poderia aceitar uma remessa que seria um grande benefício. Leonel não detalhou seus outros planos para ele, mas parecia que Alan e a facção do vidro polido se tornariam a espinha dorsal da arrecadação de fundos enquanto Leonel estivesse fora.
Com a ajuda deles e o apoio de Leonel na base, eles deverão ser capazes de acumular o suficiente rapidamente. No passado, costumava haver muitas tribos Oryx, mas a guerra e o desgaste as reduziram a apenas uma. Esta singular tribo Oryx continha cerca de 10.000 Oryx, um número que quase tornava uma pena considerá-los uma mera tribo. Foi simplesmente lamentável que as suas condições de vida fossem tão deficientes. Os Oryx enfatizaram tanto a capacidade de luta em prol da sobrevivência que ficaram para trás em outros aspectos, desde o saneamento até a agricultura. Embora Leonel fosse muito estressado para apoiar tantos, tão cedo não deveria ser um problema manter as elites bem alimentadas. À medida que a habilidade de Alan e dos outros aumentasse, seria mais fácil acomodar todos eles. Precisamos nos apressar, Eltor pensou, guardando o talismã enquanto respirava fundo. A organização desconhecida liderada por aquela mulher não vai nos dar o tempo que precisamos. Tudo dependia da rapidez com que Leonel conseguisse voltar aqui. A lança de Leonel avançou novamente, perfurando o outro espírito. Ele já estava neste lugar há 3 meses e se não fosse pelo fato de sua mente não o deixar esquecer, ele teria perdido a conta do número de batalhas que travou. A essa altura, Leonel tinha certeza de uma coisa. A primeira era que a cor de suas estrelas dependia de fato de seu ambiente e elas não pareciam capazes de serem alteradas. Mesmo quando ele tentou inundar a força estelar azul em direção às suas estrelas brancas, ela foi purificada de volta ao branco. No entanto, isso não parecia ser um problema tão grande quanto ele pensava, porque ele poderia evoluir suas estrelas como quisesse. O único problema residia no fato de suas estrelas estarem fora de controle. A base da terceira dimensão deveria ser a energia, a base para a quarta deveria ser o corpo, e a base para o quinto deveria ser a mente. Mas embora a força estelar azul de Leonel fosse perfeitamente adaptada para seu corpo, a força estelar branco-prateada que ele absorveu para a terceira dimensão funcionou melhor para sua mente. Suas estrelas azuis não eram tão boas quanto suas estrelas brancas prateadas para reabastecer sua mente. E vice-versa, suas estrelas branco-prateadas nunca foram muito boas em ajudar seu corpo. Depois de entrar em pânico por um tempo com isso, Leonel percebeu que estava pensando demais nas coisas. A força estelar que formou sua constituição estelar não estava ligada à técnica, limpeza dimensional. Sempre que Leonel usava limpeza dimensional, ele não precisava se comunicar com suas estrelas primeiro. Era mais correto dizer que suas estrelas eram um subproduto permitido pelo cultivo da técnica e pela preparação adequada do corpo. Eles quase poderiam ser vistos como uma existência separada. Isto foi excelente. Isso significava que mesmo que Leonel quisesse que 9 estrelas estivessem inteiramente focadas em sua mente, ou 9 inteiramente focadas em seu corpo, isso não seria um problema. Isso também significava que quando ele formasse suas 7ª e 9ª estrelas, ele poderia usar uma força estelar que seria perfeitamente adequada para sua energia. E ele tinha a sensação de que já tinha a força estelar perfeita para cumprir esse papel. Os lábios de Leonel se curvaram enquanto seus sentidos percorriam seu rim. Que melhor escolha do que sua Scarlet Star Force? Nestes 3 meses, ele já havia conseguido completar todos os seus caminhos nodais. Era apenas uma questão de tempo até que ele entrasse na 5ª dimensão. Infelizmente, o sorriso erguido de Leonel desapareceu. Esta estrada não me deu nenhuma pista sobre a próxima parte da limpeza dimensional, não tenho ideia de como continuar. Quanto tempo falta? Leonel ainda não tinha ideia de que ele não deveria deduzir o próximo estágio da limpeza dimensional sozinho. No entanto, o que antes era uma jornada pacífica, logo se tornaria algo muito diferente. Leonel ergueu os olhos com as pupilas contraídas. Ali, mal espiando o horizonte, Leonel finalmente avistou uma segunda estrada. Capítulo 874. Confusão. Mais à frente, no que deviam ser pelo menos uma dezena de quilômetros, Leonel avistou a tênue luminescência de outra estrada. Foi um grande salto para ele presumir que deveria haver outros apenas por causa disso, mas o ângulo de abordagem que a estrada leve estava tomando era muito contundente. Pelo que Leonel sabia, tanto o caminho dele quanto o outro convergiam um para o outro. Mas o que foi particularmente interessante nisso foi que eles estavam convergindo em direção à estrela. Se este fosse apenas mais um caminho a percorrer por Leonel, por que teria o mesmo destino do caminho que ele já percorreu? Havia apenas 2 explicações possíveis para isso. A primeira foi que havia vários pontos de partida potenciais para este teste e por acaso ele recebeu um minério de memória vinculado a esta estrada em oposição àquela. Nesse caso, não era necessariamente verdade que havia mais alguém ali. A segunda opção, porém, era que, para começar, ele nunca estava sozinho e as estradas eram tão distantes umas das outras que mesmo com seus sentidos, ele não conseguia localizá-las até agora. Não demorou muito para Leonel perceber que a segunda era a resposta. No momento em que ele cruzou a dúzia de quilômetros que o separavam da estrada distante e finalmente pôde ver onde e como as 2 estradas de luz se conectavam, seu olhar não pôde deixar de se estreitar. Ao longe, uma jovem estava sentada de pernas cruzadas, de costas para ele. Porém, algo disse a Leonel que ela já havia sentido a presença dele há muito tempo. Não só isso, mas a força que ela irradiava fez a pele de Leonel arrepiar. Não demorou muito para Leonel perceber que ela era a pessoa mais poderosa que ele já conheceu. Se isso era verdade ou não, até Leonel teve que admitir que não tinha certeza. Poderia ter sido mais correto dizer que ela era a pessoa mais poderosa que ele já conheceu, que também tinha limites que ele podia realmente sentir. Essas 2 declarações eram muito diferentes uma da outra. Leonel finalmente parou quando estava a cerca de 100 metros de onde as estradas se encontravam. Algo lhe dizia que não havia mais espíritos com que se preocupar, pelo menos não até que ele passasse por ela. Naquele momento, a jovem colocou a mão no joelho e se levantou. Ela tinha um porte gracioso que tornava quase uma pena que ela não estivesse usando um vestido, mas sim uma armadura flexível e justa que se agarrava às suas curvas. Apesar do contorno bem definido de sua silhueta, suas roupas não pareciam atrevidas ou excessivamente sexuais.
Quase não se podia ver nenhum único indício de sua pele. Foi ao ponto em que sua armadura flexível subiu de sua clavícula para formar uma meia máscara que não revelava nada além de seus olhos e sua testa. Ela tinha olhos azuis profundos e calorosos e uma pele morena delicada que parecia macia mesmo sob o escrutínio de Leonel. Era quase uma pena que o único pedaço disponível para observação estivesse em sua testa. Não sei se devo agradecer ou odiar você por me fazer esperar 2 meses. A jovem falou de repente, sua voz soando muito mais alta do que qualquer coisa que Leonel esperava. Cada estereótipo que ele havia formulado sobre essa mulher parecia voar pela janela naquele único instante de solidão. Ele esperava que ela não falasse nada, ou mesmo que a pressionasse, que sua voz seria fria e distante ou suave e contida. E no entanto não foi nenhuma dessas coisas. Alto realmente era a melhor maneira que Leonel conseguia descrever, quase ao ponto de irritar os ouvidos. Não que a voz dela parecesse irritante, mas sim que era difícil apreciá-la quando ela colocava tanto poder nela. Era como se Leonel estivesse ouvindo um alto-falante com um volume tão alto que o som ficava distorcido. 2 meses? Leonel piscou. Eu acho que faz sentido agora, no entanto. Você realmente entrou neste lugar na 4ª dimensão. Quem são os mais velhos exatamente? O que eles estavam pensando? Você sabe, você só tem 2 chances nisso. Esqueça. Esta é uma boa notícia para mim. Pude descansar por tanto tempo em meio a uma Star Force tão revitalizante e consegui uma passagem fácil na primeira rodada. A jovem pescou inocentemente. Mesmo que Leonel não pudesse ver o resto do rosto dela sob aquela máscara, ele ainda achava que ela parecia adorável. Quanto a ficar bravo com as palavras dela, ele realmente não se sentiu incomodado. Na verdade, ele interpretou isso como uma piada. Ele estava muito mais interessado em obter informações dessa mulher. Primeiro Hard, Leonel perguntou. A jovem pescou antes de balançar a cabeça. Oh, pobre criança. Você deve ser um daqueles retardatários que tropeçou em uma das peças do mapa, certo? A jovem balançou a cabeça antes de congelar. Espere, se você é um deles, então como resolveu o quebra-cabeça? Você está tentando fingir ignorância para me fazer baixar a guarda? A jovem olhou para Leonel por um momento antes de explodir em uma gargalhada ainda mais estrondosa que sua voz. Não importa, não importa. Eu acho que se você tiver uma habilidade forte do tipo força da alma ou fator de linhagem, o pico da 4ª dimensão pode ser apenas o suficiente para tropeçar no quebra-cabeça. Os lábios de Leonel se contraíram, porque parecia que essa mulher estava perfeitamente satisfeita em conversar sozinha. Ele mal conseguia dizer uma palavra, mas as suposições dela só ficavam mais selvagens a cada momento que passava. De qualquer forma, não me importo de contar a você sobre isso para que você não desperdice sua segunda chance. Da próxima vez, entre no pico da 5ª dimensão se puder evitar. Na verdade, o 6º seria ainda melhor. Embora você tenha que reiniciar desde o início, Dimensional Cleance, vale a pena. Leonel piscou, sentindo-se mais confuso do que nunca. Capítulo 875. Não consigo fazer uma pausa. Em primeiro lugar, você poderia reiniciar desde o início? Se Leonel soubesse disso, por que perderia todo esse tempo preso na 3ª dimensão? Ele teria mudado para outra técnica como substituto para reforçar sua força. Até então, todas as coisas que aconteceram nos últimos meses teriam alguma chance de decolar. Claro, Leonel sabia que estava sendo ingênuo. Quando se tratava das coisas entre ele e Aina, eles ignoraram muitos dos problemas que vinham surgindo há muito tempo. Se não fosse isso, teria sido outra coisa no caminho que os separava. E essa separação, tendo durado ainda mais tempo, poderia ter sido ainda pior do que esta. Leonel balançou a cabeça, ignorando esses pensamentos inúteis. Você pode reiniciar? Leonel cortou a jovem que estava prestes a fazer um discurso retórico. Ele tinha que saber disso. Ah, certo, você provavelmente também não sabe disso. Dimensional Cleance é uma técnica muito especial. É muito compatível com praticamente tudo. Você não precisa necessariamente reiniciar, mas você recultiva desde o início. Você pode então colocar em camadas Dimensional Cleance e sua outra técnica para obter um efeito mais forte. A maioria, porém, pratica apenas as 3 primeiras camadas da limpeza dimensional, porque mesmo uma constituição de uma estrela é um enorme impulso para a habilidade de combate de alguém. Se você tiver a sorte de conseguir 2 ou 3 de 9, estará pronto para o resto da vida. Leonel ergueu as sobrancelhas. Então foi assim. Ele deveria usar outra técnica com a Dimensional Cleance então? Ou isso importava? De qualquer forma, como eu estava dizendo antes, este é o primeiro turno. A camada tridimensional da limpeza dimensional está amplamente difundida, mas é realmente muito difícil formar estrelas a partir dessa camada. A maioria diz que é mais fácil formar estrelas na camada da 5ª dimensão da técnica, mas ainda assim é bastante difícil. Eu digo que você também pode se dar tantas chances quanto puder. Ó, certo! A primeira rodada. Como eu estava dizendo, o julgamento anterior é apenas a primeira etapa, o verdadeiro teste começa agora. Quando eu vencer esta rodada, eles me darão a camada quadridimensional da técnica. Terei que vencer a próxima rodada para ganhar a camada da 5ª dimensão e assim por diante. Entendo. E todas as rodadas são assim? A máscara que a jovem usava mexia de uma forma que fazia Leonel acreditar que ela devia estar fazendo beicinho. Não. É por isso que não sei se devo agradecer ou não. Mais à frente haverá estruturas de batalha mais complicadas, onde 3 ou até 4 estradas se unem como uma só. Nesses casos, apenas um poderá passar, mas perdi muito tempo aqui. Mesmo que eu consiga descansar um pouco, os inimigos que terei que enfrentar pela frente também terão tempo suficiente para descansar enquanto terei que me apressar. Não é justo. Leonel encolheu os ombros. Por que se apressar então? Não tenha pressa, pois você sabe que eles chegarão lá antes de você, não importa o que aconteça. Ah, a jovem piscou. Isso não é uma má ideia. Parece que você não é um cara mau, afinal.
Qual o seu nome? Eu sou Kira Salvatini. Leonel sorriu levemente. Leonel Morales. A jovem ficou em silêncio antes de franzir as sobrancelhas em uma expressão infeliz. Você realmente me enganou. Você me fez explicar tudo isso para que você pudesse descansar? Leonel ficou sem palavras. Ele não estava cansado desde o momento em que chegou aqui? Isso não era óbvio o suficiente? Ele nem estava suando. Neste ambiente, ele era praticamente invencível em termos de resistência. Havia tanta força estelar azul ao redor que cada respiração dele estava cheia de vida e vitalidade. A máscara da jovem moveu-se novamente. Desta vez, Leonel tinha certeza de que seu beicinho havia ficado ainda mais pronunciado. Eu não sabia que a família Morales tinha um júnior tão desavergonhado agora. A jovem avançou, pisando na estrada de Leonel sem se importar. Suas palmas viraram para revelar sabres gêmeos com lâminas que irradiavam uma luz rosa dourada. Cada um era tão fino quanto as asas de uma cigarra e parecia flutuar suavemente junto com o cabelo da jovem. Leonel balançou a cabeça. Ele só poderia descrever essa mulher como uma adorável cabeça dura. Eles estavam conversando há apenas 1 ou 2 minutos. Isso era suficiente para alguém se recuperar em grande capacidade. Como ele a estava enganando então? Ainda assim, Leonel levava estas provações um pouco mais a sério agora, ainda mais do que antes, quando percebeu que a sua vida estava em risco. Kira reconheceu o nome da família Morales instantaneamente. Além disso, não havia nenhuma reverência que ele tinha visto na Valiant Heart Mountain. A conclusão então foi clara. Aqueles que participaram deste teste definitivamente tinham antecedentes próximos, iguais ou potencialmente até mesmo superiores a uma família da 7ª dimensão. E para piorar a situação, Kira disse que o pico da 5ª dimensão era o mínimo. Leonel suspirou. Simplesmente não consigo fazer uma pausa. A palma da mão de Leonel virou, revelando uma haste vermelha cristalina familiar. Ele não se atreveu a subestimar um adversário que conseguiu limpar o caminho que ele enfrentou tão rapidamente. Sem hesitação, ele ativou seu fator de linhagem do domínio da lança, iluminando sua testa com a marca de uma lança dourada. Você realmente é da família Morales. Droga! E pensar que ajudei você. Em qualquer outra situação, Leonel teria rido. Era raro encontrar um coração tão inocente e doce no verso dimensional. Pelo menos, ele não conseguiu encontrar um fora da Terra. Todos pareciam extasiados com seus próprios benefícios e melhorias. Mas, talvez esse fosse apenas o luxo que Kira tinha por pertencer a uma família ou organização tão notável. Mesmo assim, as emoções de Leonel eram uma coisa. Esta batalha, porém, era outra. O olhar de Leonel de repente ganhou um frio cortante ao mesmo tempo que o de Kira. Ambos não disseram mais uma palavra quando a força estelar azul começou a girar em torno deles. Bang! Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.